Salve, galerinha, tudo de boinha? A gente tá aqui pra gravação do primeiro episódio do Teto Invertido com convidados. Eu tô aqui com a Kathleen. Boa noite. E com o Rick. Salve, galera, muito boa noite. Bom dia, boa tarde. Ou bom dia ou boa tarde. Depende da hora que tá, Vai saber, né? ouvindo. Mas a gente tá gravando, boa noite. E a gente tá aqui com dois convidados muito especiais. Vou deixar eles se apresentarem. Então vamos lá, meu nome é Manuel Cury, sou treinador comportamental e trabalho com mentorias para criação de negócios, usando o nosso próprio conhecimento, a experiência e a expertise que você já tem para transformar isso em dinheiro e realizações. Então essa é uma das minhas funções aqui na Terra, né? Nessa terrinha aqui, na terrinha de Boinha. Ah, de boinha. Eu sou a Marcela Rocha Mantovani Araújo, porque ele tem o Araújo que ele não fala também, tá? Estragou meu branding já. Anos de construção pra chegar nesse momento e tudo se acabar. Tudo se acabar, vamos lá. Eu sou empresária, sou chefe de cozinha. Meu Instagram é Marcela Rocha Mantovani Araújo. E lá eu defendo uma tese muito legal, que é uma vida real sem edições. Sem edições. Que a galera usa muita edição na rede social e eu vendo muito com a minha vida real. Minha vibe de vida real é muito, muito legal. Então me segue e vamos E sabe dar. que isso da vida real é admirável, porque realmente muitas pessoas não param pra ver que ver uma vida editada causa muito problema. Eu falei Porque digamos sobre assim, que nem o meu exemplo, por exemplo. Eu trampo pra caramba. Certo. E se eu vou lá e vejo o Instagram de uma pessoa que aparentemente não trabalha tanto e rende muito mais, Sim, então tu te frustra. Me frustra. É. Então se a gente vê uma vida real, sem edição, sem nada, motiva ainda mais pra fazer o nosso corre. Com certeza. E tu sabe por quê, Davi? Ah. Vamos lá para a primeira Bora aula. que a gente já começou. O momento mais Porque esperado. um dos pecados que mais vende é a inveja. Inveja, um Então tu gatilho tem que muito olhar forte. aquele cara, olhar aquela pessoa ali e dizer assim, putz, eu queria essa vida pra mim. Como é que eu faço? Ressignifica. Automaticamente ele vai dizer assim, arrasta pra cima. É. E aí tu paga pra Compra. ele e aí do outro lado do muro tu descobre que ele trabalhava tanto quanto tu. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Só tinha editado uma certa parte da Sim. vida dele. Então, Por isso que é muito bom esse discernimento de saber quando alguma coisa é real e quando não é, né? Com certeza. Inclusive, na minha rede social, falei sobre isso com o Emanuel hoje de manhã. Eu procuro seguir pessoas que vão me agregar. Eu não fico mais seguindo aquele tipo de gente que fica postando coisa que não é verdade Sim, para provar para sim. quem eles não gostam Fora uma coisa realidade que que não não é tem. real, É, entendeu? que não Que não tem. tem. Então, assim, se tu for olhar os meus seguidores lá, ou são realmente pessoas que são minhas amigas, ou pessoas que eu admiro, ou professores, alguma coisa. Eu uso hoje a minha rede social, assim, para me comunicar, né, com o meu cliente, porque, na verdade, a rede social, para mim, ela veio para te fazer dinheiro. Sim, é um E veículo de tem comunicação. muita gente que e acaba interação. confundindo, né? Então, para isso existe o BBB, que nem eu falo. Cara, Sim. tu quer saber da vida do outro, vai olhar o Big Brother, Sim. que tá há anos Batata. no mercado e é A mata-pau, doença do entendeu? milênio. E bora, entendeu? Quem quer alerta saber... de treta. Treta, tu não no nosso tempo a gente queria Sou do saber. teu time, E não, Marcelo. e eu sou velha mesmo, porque a minha mãe assinava Caras, então Sim. assim, e a gente foi num navio e teve a Ilha de Caras. Que Ilha de Caras já é do tempo do tempo nosso, quando a gente era criança. Hoje em dia, então, se tu quer saber da vida alheia, vai pro BBB, porque no Instagram certamente é alguma coisa editada. A vida Editado. real é bem complicada. Editado e também tu falou um ponto muito interessante, que tem só o teu ciclo ali, as pessoas próximas, porque se tu segue muita gente, eu acredito que desprende uma energia gigante, foco. gigante, e Muito. tu perde o foco. Perde o Tá foco. ali vendo um, daqui a pouco vê outro, vê outro, vê outro, vê outro, vê outro, quando viu. Nossa. E se tu tem pessoas próximas a ti, é uma coisa que me motiva. Com que nem certeza. o meu Facebook, por exemplo, tem muita pessoa conhecida minha, então eu vejo ali conquista de um, conquista do outro, show de bola. Deu, era isso, sabe? Não, Isso aí. não desprende energia com outras coisas que não são tão importantes. Com certeza. Inclusive, assim, o pessoal que presta serviço para nós, vocês mesmos, que a gente é cliente de vocês, hoje estamos como convidados, mas eu conheci o Davi através de uma amiga, e o Davi, o que, que aconteceu? O Davi fez um vídeo top para mim, e eu vendo muito com o vídeo que o Davi fez para mim. Ou seja, o Davi agregou na minha rede social para eu fazer dinheiro. Fim. Para mim, isso é um relacionamento saudável. Eu faço Sim. dinheiro, ele faz dinheiro, tá todo mundo Todo mundo feliz. ganha, todo mundo fica feliz. eu a gente sou se quase uma alimenta cigana. ainda. É uma teoria de Napoleão Hill, né? Que a boa, Sim, a boa sim. amizade, a boa convivência é aquela onde todo mundo Que ganha. agrega valor. Né? Então, onde eu ganho, tu ganha, todo mundo ganha. Não só conhecimento, sabedoria, mas também a questão de dinheiro. Né? Sim, E financeiro. entender o Sim. dinheiro não como um papel, né? Como Mas com uma moeda de troca e uma também energia, né? Fluência, né? Uhum. E aí ele tem que fluir. Então, se flui entre todos, Uhum. se todo mundo ganha... Todo mundo tá ganhando, todo mundo tá feliz. Exatamente. Cara, tem alguma pergunta pra eles? Pra gente iniciar uma conversa um pouco mais a fundo? Na verdade, eu não participei muito dos projetos com vocês, né? Então eu não entendo muito bem o que é essa tua área, Manuel. Quer contar um pouco pra nós?
como é que rola tudo isso aí que tu divulga aí pra nós. Então, o que acontece, né? Pra contextualizar tudo isso. Claro. Então, tipo, com 19 anos, eu fui fazer um concurso público. Pertinho do microfone. Com 19 anos, eu quero me tornar policial. Vou me tornar policial, porque eu assistia muito super-herói quando era pequeno e tal, quero virar polícia. Então, beleza, virei polícia com 19 anos, entrei pra brigada. E só que durante toda essa trajetória que eu tive, foram uns 12 anos que eu tive ali até ter um corte na minha vida, que foi um acidente que eu sofri, eu achava que eu viveria meus 30 anos de carreira ali, iria para a aposentadoria e viveria uma vida normal, como é uma vida medíocre, mediana, Sim. né, de jogar sempre no médio. E em 2014 eu acabei sofrendo um acidente onde tudo mudou, porque aí eu não teria mais como galgar postos dentro da minha profissão. Sim. Né? Então eu tive que me reinventar, eu tive que descobrir a minha identidade, descobrir outras formas de poder fazer dinheiro, né? De poder realizar os meus sonhos, de poder dar uma estrutura para minha família, de poder ser o provedor Sim. da minha casa. Sim. Então o que aconteceu? Eu precisei... O que eu faria? Cara, eu sou bom no quê? Essa pergunta mata muita gente, né? Quando a gente muita gente para se pra pergunta pensar, nisso. cara, eu sou bom no quê? Uhum. Kathleen é uma ótima mãe. Eu sou ótima em ser mãe. Descobri. É uma ótima mãe. Eu, no que eu sou bom? Tipo, fui policial durante 12 anos, fui atleta de performance durante muito tempo, até sofreu o meu acidente e depois voltei como para-atleta de performance. Então, no que eu sou bom? Eu sou muito disciplinado. Tipo, eu tenho um grau de resistência, de me negar a desistir das coisas que eu acredito. Eu tenho que ensinar isso para as pessoas. Aí eu comecei a estruturar, claro que primeiro todos os cursos, tudo que eu fiz no início foi para me salvar. Sim. Porque aí quando eu sofri o acidente, que entrei embaixo de um ônibus de moto, fui atropelado pelo ônibus, perdi o movimento do braço esquerdo. Então, eu tive que fazer toda uma reconstrução de identidade. E aí nisso aí, cara, no que eu sou bom? Aí veio assim, tu é disciplinado e tal, beleza, eu fui trabalhando isso no começo. Aí fui buscar curso de programação neurolinguística, né, indo para me estruturar como pessoa, completar o meu interior para depois poder... O que eu entrego para as pessoas é o transbordo do que eu tenho dentro. Então, porque eu não posso vender para ninguém uma ferida aberta. Sim. Então eu não vou nunca ensinar para alguém, não vou pegar o Davi quer fazer dinheiro com o conhecimento dele. Aí eu vou ensinar o Davi a fazer 500 mil. Tá, mas Emanuel, tu já fez 500 mil? Não, eu não bati 1.000 milhões, então eu não posso ensinar ele a fazer isso. Entendeu? É errado eu fazer isso, eu vou estar vendendo uma mentira. E esse é um ponto muito importante que eu vejo que hoje em dia no mercado o pessoal ele peca muito. Porque eles querem ajudar os outros, mas não se ajudaram ainda. Então quer me ensinar a fazer dinheiro, só que não fez dinheiro ainda. Quer me ensinar a fazer curso, mas só que não fez curso ainda. Fez só algo charlatanismo, superficial. né? E acontece muito. Muito. E quem não tá ligado, cai. E acaba que, cara, 90% do digital é assim. Sim. Tipo, eu faço muito curso, a Marcela fica louca comigo que eu invisto muito. Cara, é quase 80% do que entra. Do cartão Cara, é já até absurda. desisti. É absurda, ela desistiu. largou de mão já. Ela chegou assim, não, cara, só pode ter uma família na rua. Aí eu peguei a fatura Ó a família. a fatura do cartão de crédito, olha, curso disso, curso daquilo outro, passagem aérea, hotel, cara, tudo relacionado a isso. Pra quê? Pra investir, pra que eu possa aprender, aplicar. Eu aprendo algo novo, eu aplico em mim, no meu negócio, beleza, deu o resultado, validei, beleza, agora eu posso transmitir para outras pessoas. Por quê? Sim. Porque aí eu tô ensinando, eu tô te mostrando a minha cicatriz e não uma ferida aberta. Sim. Entendeu? Porque aí quando eu viro uma ferida aberta, eu não tenho que ser nem teu mentor e nem tu meu cliente. A gente tem que ser amigo, se abraçar, chorar junto e resolver o problema. Tem que Entendeu? se ajudar para depois poder ajudar outra pessoa. Porque Exatamente. senão vai ficar um ciclo vicioso de ninguém se ajuda, ninguém consegue sarar essa ferida e fica sempre aberto. E aí não dura, né? Não dura no mercado. O que acontece, tu vê que muita gente estoura, porque aí tem uma narrativa boa, tu constrói tu edita a vida, legal, tem toda a função, edita a vida. Edita a vida, a pessoa compra, só que não tem resultado. O que acontece? Cara, não dura. Não tem resiliência, tem só uma coisa superficial. Exatamente. Entendeu? Não se aprofunda, porque, cara, a gente vive num país onde o nosso sistema, ele não quer que tu leia, ele não quer que tu aprenda, ele não quer que tu seja empreendedor. Então, entendeu? Eu até brinco tem gente que fala que o nosso sistema é falho. Não, nosso sistema é perfeito. Pro que ele quer. Porque ele quer, exatamente.
que é a desinformação e aí por aí vai. Entendeu? Então, pô, é uma coisa que são... teto vai começar os tetos Ó, o teto começando, gente. Vai começar os tetos invertidos. Porque, cara, eu gosto de olhar, eu sou muito lógico. Então, pra mim, ou é certo, errado, ou é sim ou não, ou é dá ou não dá. Assim, assado E deu, não tem, mais mas é o meu perfil de comportamento, é isso. Então, além de ser muito competitivo, só tem duas maneiras de fazer. Ou é assim, ou é assado e pronto, acabou. Marcela fica louca, tu não tem meio termo? Não tem meio termo. Ou é isso ou é Não tô aquilo. em cima do muro. Não tem conversa. Entendeu? Então, cara, desenvolvi isso ao longo do tempo, porque eu era um vitimista crônico. Então, Isso é mais uma construção da sociedade. Para toda ação eu tinha um responsável. E eu nunca era o cara que era o culpado por tudo. A responsabilidade nunca era tua. Sim, é a mesma coisa de dizer assim, eu não dou certo na vida porque a minha mãe, aos 7 anos de idade, não me deu um danoninho, porque eu pedi pra ela, porra, me alivia, velho. Né? Me alivia, pô. Vai lá e faz o que tem que fazer, aprende. Entendeu? Aprende o que tem que fazer. Tipo, cara, eu sempre fui um cara muito introvertido. Na verdade, eu consigo passar 24 horas sem falar uma palavra dentro de casa. Sim. Eu não converso com ninguém. E a Marcela assim, cara, como é que tu sobe, faz palestra, faz... Cara, porque eu gosto, quando eu tô ali, é uma outra parada. Vem, né? O flow. O teto inverte, velho. Sim. Eu só sigo. Sim. Entendeu? Eu só sigo o jogo. E só que, cara, eu tive que aprender várias coisas, entre elas me comunicar, né? Tirar os vícios de linguagem, da comunicação, aprender a vender. Aprender até a passar tua mensagem, né? Que isso é uma coisa que eu tenho aprendido, que é, tipo assim, eu tenho alguma coisa para te falar, e antigamente eu dava voltas e voltas até chegar no ponto. Hoje em dia, ser mais direto, economizar palavras, falar de uma forma que a outra pessoa entenda, porque tem isso também. Às vezes a gente acha que a outra pessoa falou, então, tipo assim, tu falou alguma coisa e não entendia, a culpa é minha por não entender, mas na verdade, a culpa é tua por não... É minha como comunicador. Na prática, é difícil, né, a comunicação, mas a comunicação é a coisa mais importante, né? É o ditado Mas mais na antigo, prática, quem não se ela às vezes é comunica- difícil, porque a gente precisa trabalhar a gente internamente para poder Sim. expor aquilo. Mas é o pilar para qualquer tipo de relação, né? É que tem que estar muito seguro de si, né? Sim, Aí a gente com volta de novo a certeza. bater muito em cima da identidade, saber quem tu é, saber o que tu quer e principalmente o que tu não Com quer. certeza. E principalmente a saber o poder do não. É. Entendeu? Essa é uma das É, coisas mais... desbloqueadores. Quando tu entende essa parada e entende que aquilo assim, cara, eu não preciso agradar ninguém. Ou eu tenho que me agradar. Depois que eu me agradar, eu começo a agradar as outras pessoas. Aí sempre tem... Eu já fui cancelado já por essas paradas aí, Já mas... entende, já tá acostumado. Já tô... Entendeu? Tipo, não é egoísmo, cara. Não Isso é amor próprio, pô. Claro. Como é que não é nada contra ti, mas é a favor de mim. É a favor de mim, entendeu? Eu quero que tu vença, entendeu? Mas eu também quero vencer. vencer, Sim. entendeu? Então, cara, a gente não vai ser concorrente. A gente pode ser amigo, parceiro de missão, a gente tá indo pro mesmo lugar, a gente quer a mesma coisa, Sim. entendeu? E isso que muitas pessoas não entendem. Uhum. E o sistema não quer que tu entenda isso. Sim, é Entendeu? mais uma coisa que vem da nossa construção. Exatamente. Pra dividir, pra individualizar as coisas, é tudo construído pra Então, isso. hoje, a maioria dos clientes que chegam para mim, eles não têm problemas com o produto. O produto é bom, os caras têm conhecimento, só que eles têm medo do julgamento. Querem agradar todo mundo. Isso aí eu vejo demais. Entendeu? Demais, Aí tu demais, trava, demais. entendeu? E outra coisa muito importante, tem problema com o dinheiro. De falar sobre dinheiro. Sim. Porque, tipo, quem é que nunca viu em casa o pai e a mãe discutindo por causa de dinheiro? Sim. Ou falando algo negativo sobre dinheiro, né? Entendeu? Aí o que acontece? Tu viu teu pai e tua mãe, as duas pessoas mais importantes que fizeram toda a tua Que tu mais base. confia. Tu mais confia se agarrando no pau em casa por causa de grana. Aí tu olha assim, cara, se eles se amam, eu amo eles, e o dinheiro tá causando essa discórdia, Quero dinheiro é me ruim. afastar. Aí tu cria um adulto que toda vez que tu tem grana na mão, tu quer aqui, ó. Por quê? Porque o dinheiro é problema. Sim. Entendeu? E são coisas, são mecanismos que vão sendo implementados nas cabeças desde cedo, desde muito cedo. Dinheiro não traz felicidade. Cara, eu nunca vi ninguém chorando. Exatamente. Eu prefiro chorar lá em Paris do que ficar chorando, não. Chorando, No interior, limpando aqui minhas chateado. lágrimas com notas de reais. Entendeu? De dólares. Então, claro, é óbvio que, né, quando a gente entende o dinheiro como um fluxo de energia, que ele tem que, tipo, é a mesma coisa, a mentoria, eu digo assim, tu não vai pagar, tu não tá pagando, é um fluxo de energia, eu te entrego a minha energia do tempo que eu estudei, que eu me dediquei, que eu experimentei, que eu errei, que eu chorei, que eu sangrei para aprender aquilo ali, e tu me dá algo que eu tenho. Por quê? Porque o dinheiro nada mais é do que uma forma de tu propagar a tua voz. Então, quanto mais grana o cara tem, mais longe a tua voz vai.
Sim. Entendeu? Então essa é a parada do jogo, ela é muito simples, então não tem muito jogo. Só que o que eu vejo hoje é que as pessoas preferem se esconder atrás de um culpado, ao invés de pegar, olhar para dentro e decidir, não, cara, o culpado é eu, então eu tenho que aprender e era isso. Vamos fazer acontecer. É que aquilo é mais fácil culpar. Só que ao mesmo tempo que é mais fácil culpar, não é mais fácil também tu tomar iniciativa, fazer o teu e ver o resultado acontecer? É porque é o resultado rápido, né? É que o resultado rápido não quer... As pessoas têm esse lance, né? Sim. Dispara muita endorfina, tô satisfeita, é isso aí. Prazer imediato. Um prazer imediato, é isso uma aí. vida hedonista, né? Não, vocês não vão ouvir porque eu tô em bom. outro canal. Não Tô tá só pegando grilado. vento aí? Não, eu botei um E é a parada da vida hedonista. Uhum. O cara quer viver só o prazer imediato. E a Sim. vida não é assim. E essa geração agora, essa geração que está vindo das nossas filhas e tal, vai sofrer muito com isso. Por quê? Porque a dopamina é muito imediata. Tu tem aqui, Ana, Na mão. na mão. Eu tava conversando com o Rick, acho que foi ontem até, sobre isso. A nossa geração é aquela que vai dar um basta dos nossos pais. Sim. É Muita a coisa que virada tava errada. de chave. Se não mudar agora, vai se arrastar isso por muito mais tempo, né? Perfeita reflexão. Até Perfeito. divertido. A gente tá sempre. As nossas conversas em casa Volta é e isso. meia a Mas gente chega nesse por sucesso. quê? Se vocês não quebrarem isso, pode ser que isso dure para os filhos de vocês, Com para os certeza. netos de vocês, para Com todo mundo. certeza. Sim. Claro. É igual, nós estávamos falando sobre isso agora um pouco antes da gente vir para cá. Cara, são poucas crianças que eu conheço hoje, dos meus amigos, que têm filhos, que as crianças não estão frequentando uma psicóloga. Uhum. Só que eu falei pra Marcela assim, pois é, a Martina tá com problema, então tá enxergando, tem que levar no oculista e tal, e parará. Tá, mas por que? Vamos fazer o seguinte, já que a gente tem que levar nesses médicos, vamos levá-la na psicóloga, mas tem um porém. A gente vai junto. Uhum. A gente vai fazer o tratamento junto com ela. Por quê? Claro. A gente olha pra criança e acha que a criança é culpada. Sim. Que a criança tem os problemas, só que, como eu falei pra ela, assim, tu quer tratar uma criança, trata os pais. Uhum. Com Eu cheguei certeza. nessa Com conclusão. certeza. Entendeu? Sim. Trata os pais. Por quê? Porque é ali que tá o Que é o problema. reflexo, né? É, A criança vai ser o exato. reflexo. Exato, que ela tava dizendo assim, pá, não vê, a Clarinha tá com sinusite, né? Tá tomando remédio de sinusite e foi treinar. Sim. Mas ela tá repetindo o padrão do pai dela, Exato. entendeu? Ela vê que o pai dela não para, o cara tá perdendo os pedaços, e perde braço, e perde isso, e perde aquilo, e E tá continua nativa treinando. ainda. Entendeu? Uhum. Então, pô, o que é uma sinusite, entendeu? É o Sim. exemplo. Entendeu? Só que a gente tem aquela mania de sempre achar o culpado, né? Uhum. A gente botar o culpado em todo mundo, menos no único indivíduo que tem que ser culpado nesse Que caso. realmente tenha... Exatamente. É, mas a gente dita tem um culpa. lado bom, né? O Emanuel falou, ele vem de disciplina, né? Que é onde ele tem muito sucesso. A gente, há 7 anos, a gente veio para a cidade e hoje a gente tem uma empresa, já vai fazer 7 anos, onde a gente vende disciplina. O Emanuel começou com uma escola de jiu-jitsu em função dos campeonatos, que foi uma maneira que ele achou lá do sonho quando ele era pequeno de ser um super-herói e foi campeão mundial 2 vezes. E então a gente resolveu abrir uma escola. E lá a gente vende muito disciplina. O que seria essa disciplina? Assim, tu aguentar hoje a arte, até o Davi frequenta o jiu-jitsu, ele sabe, tu aguentar hoje a arte marcial que é o jiu-jitsu, ela é pra tua vida. Porque lá tu vai aprender a lidar com pressão, com rejeição, desde o coleguinha que vai chegar pra ti e vai dizer, não, hoje eu não quero lutar contigo, entendeu? Então, tu não pode te atrasar, tu tem que ter respeito pelo mais graduado, tu tem que ter respeito pelo teu colega, tu tem que entrar com teus pés limpos, tu tem que fazer silêncio quando é solicitado. Esse tipo de disciplina a gente vende lá muito bem. O Emanuel vende muito bem, né? Ele tem os discípulos daí, que sou eu, o professor Irajá, que trabalha conosco, e outros colegas que já estão lá há bastante tempo. Mas a gente tem 2 grandes alunos, entre eles a Clara, que é a nossa filha de 12 anos, e o João Vitor, que se tu olhar o João Vitor, ele chegou com 5 anos de idade, ele era uma criança com vergonha, insegura, e hoje o menino, nossa, ele é seguro, ele não está nem aí para rejeição, ele tem a disciplina assim, de respeito no estudo, na escola, então aquilo foi para a vida. Quando o Emanuel começou a ver, e eu, que aquilo era possível mudar a vida daquelas crianças, ele começou, então, por que não ajudar os adultos? Isso foi um ponto assim que nos fez a gente refletir. Porque, como ele disse, não tem como a gente vender como fazer 500 mil, como fazer isso, não. Né? E outra coisa que eu gosto muito de dizer é que leva tempo. O prazer imediato hoje está ferrando com as pessoas, porque eles acham que o Emanuel começou ontem. O Emanuel está andando de BMW e começou ontem. O Emanuel fazer uma palestra no outro lado do Brasil começou ontem. Não.
A coisa começa muito devagar. Eu fiz um podcast com os meninos há 2 anos atrás, eu cobrava um evento, um ticket de R$1.000. Hoje, se não é para cobrar um ticket de 4 a 5 mil, eu não faço. Mas eu levei tempo para conseguir fazer o meu nome. Toda que nem a o Davi. construção. Como o Davi, como o Rick, como tu. Ou nos primeiros anos que ele começou a fazer vídeo, e ele começou a cobrar um valor, hoje o valor dele é mais alto porque levou tempo. Sim. Ele levou tempo estudando, ele levou tempo atendendo, ele levou tempo resolvendo treta. Então, hoje a hora dele é mais cara, né? Então, o pessoal, esse prazer imediato, assim, que a rede social está trazendo, está ferrando, literalmente, Muito. com o emocional das pessoas, Muito. principalmente nesse nicho de empreendedorismo, que vocês vão atender muito aqui, muito empreendedor querendo, não, eu vou lá no Davi, vou gravar um podcast e eu já vou sair com 5 mil seguidores e já vou fazer dinheiro. Não vai funcionar isso. Não é assim que vai funcionar. A coisa vai ser mais devagar, né? É o que a gente comentou também na última, que o pessoal aqui de Arqueadas, empresas, eles têm muita dificuldade ainda para entender o quanto o audiovisual é importante para a sua Sim. empresa. Aí o que acontece? Tem um dinheiro, vai lá, investe, pega Erradamente. um Estrutura, lugar top, né? uma estrutura top, Sim. faz um lanche ali razoável, mas não investe naquilo, só toca. Sim. Aí no final não vende. Não vende, Foi fica aquele frustrado. prazer imediato, Ficou vendeu, frustrado. e aí do nada tá aqui, pum, começa a cair, porque não tá mais vendendo. O povo que já comprava já não quer mais. E aí o resto do povo não enxerga porque não tem um audiovisual, não tem Sim. um marketing por trás. Sim. E isso é uma Sim, dificuldade aqui da região também. a gente investiu muito. Não só em vocês, como outros profissionais que trabalharam conosco durante esses 7 anos, da galera da região, fora a galera que o Emanuel tem de Porto Alegre, o nosso primeiro videomaker que fez um vídeo do nosso nem lembro quanto tempo faz que o menino fez pra ti, o que luta jiu-jitsu. O Will, acho O que... Will trabalhou Ah, por Emanuel uns 4, 5 anos atrás. O primeiro vídeo que ele tem. Parece que ele fez uma propaganda da Hyundai, assim, porque ele tinha uma caminhonete Hyundai. Parece que tá fazendo. Então, assim, nós já Eu vi esse investimos muito em mídia. Então, o resultado de hoje é o que a gente já plantou há muito tempo atrás, Sim. em foto Com e certeza. vídeo. Tanto que eu usei o Davi como exemplo, que o primeiro vídeo que o Davi fez pra mim é o vídeo que eu mais vendo até hoje. Entendeu? Eu ainda nem fiz vídeo de formatura, de noivado. Ele fez um vídeo de aniversário de criança. E hoje eu nem faço muito esse tipo de evento. Isso é uma coisa. E outra coisa, assim, que a galera acha. O Emanuel, ele não faz só isso. Se tu for olhar a gama de coisas que o Emanuel faz, é um mundo de coisas. Iludido aquele que acha que o Davi vai ali e vai fazer um vídeo e vai cobrar 5 mil e está tudo resolvido. Não vai funcionar. Por O trás é bem... É um monte de coisas, são vários negócios, né? É a teoria de não botar os ovinhos tudo na mesma cesta. Sim, Entendeu? E cara, a pandemia nos mostrou muito isso. mostrou a importância, Entendeu? né, Tipo, de diversificar a renda. Exatamente. Então, hoje a gente tem 4 empresas rodando, que a gente é sócio. Eu ainda não saí do concurso público, porque eu não sou bobo de botar dinheiro Sim. fora. Entendeu? Tá largando que não tem necessidade. Se ainda dá para contribuir com tudo. A parte do digital, a parte das palestras. Então, tipo, tem que ter dinheiro o tempo inteiro fluindo de tudo que é lugar. Porque vai que aconteça uma loucura de novo dessas aí. Vai que precise, né? Vai que precise. E se? É, entendeu? O cara, tipo, o cara aguarda, vai investir. O próximo passo já é trabalhar com investimentos, trabalhar com carteiras, né, de outras, com ações e tal, mas isso já é uma parada mais para fluir um dinheiro já mais serinho, né? Quando o cara já não tá mais precisando. Mas, cara, nunca colocar no mesmo lugar. Entendeu? Ter várias fontes, por mais que sejam fontes que não te dão muito retorno, mas te dão algum retorno. Algum retorno, né? É Entendo. aquilo do pouquinho em pouquinho, Só que do o que eu digo, degrau. ele vai e requer o quê? Disciplina. Tu tem que saber que eu, por exemplo, eu preciso me acordar às 5 da manhã porque eu tenho que fazer meu exercício, porque às 7h30 eu preciso levar minha filha na escola, eu preciso fazer o almoço, eu tenho que dar conta da empresa número 1, depois eu tenho que dar conta da empresa número 2, dar conta da empresa número 3. Isso requer o quê? Disciplina. Aí a pessoa não quer ter o tempo dedicado para fazer aquilo, mas ela quer colher um resultado daquilo que ela não fez. Sim, Entendeu? Eu odeio acordar cedo. sim. Cara, eu criticava ferrenhamente quem acordava o milagre da manhã, às 5 da manhã. Depois Que hora eu tô gelado. acordando agora? 5 horas. 5 da manhã. Sim. Entendeu? Acordo às 5 da manhã, estudo, leio, faço minhas leituras, estudo. A gente sai, faz o nosso exercício físico, tomo banho, vou treinar, volto, estudo mais um pouco, entro em mentoria. Daqui a pouco vou assessorar, saio para dar aula no jiu-jitsu. Daqui a pouco vou para os plantões em Porto Alegre. Então eu tô sempre correndo, sempre fazendo uma coisa ou outra. Só que eu não teria como fazer se eu não fosse altamente disciplinado. Sim. A autodisciplina. E também se não entendesse o valor que o teu tempo tem e a tua posição no mundo.
para fazer tudo isso. Claro, e principalmente, cara, importância muito grande. dizia a pessoa, mas tu não pensa em dizer, eu peso toda semana, velho. Sim. Toda semana, Toda cara, hora. eu vou atirar isso aqui pra cima e que se rale o mundo, Sim. cara. Mas eu penso assim, tá, mas se eu fizer isso, cara, eu tô me matando ali na frente. O cara daqui 5, de 10 anos, aquele cara que eu planejei, Uhum. que ia estar fazendo o que eu quero estar fazendo, o que eu irei fazer, cara, ele não vai deixar de existir. Eu vou estar extremamente frustrado daqui a 5 anos se eu não fizer isso. Por não ter começado, por não ter feito. Por ter parado por ter quando, parado. quando eu resolvi que, entendeu? Então, essa é uma das coisas. Então, e a autodisciplina, ela te dá essa visão quando tu consegue enxergar ela como uma escada. Então, a autodisciplina, ela tem 5 degraus muito, muito específicos. Né? Que o primeiro é quando tu precisa de um chefe. Tu precisa de alguém mande tu fazer. Aí tu vai lá e faz. O segundo ponto é o que a gente estava falando sobre a galera do Instagram. Tu tem uma equipe. Então, tipo, quando a gente se une aqui, beleza, vamos fazer um grupo aqui, às 5 horas da manhã, agora todo dia a gente vai, um puxa o outro. E aí tu vai tendo um autoconhecimento através da autodisciplina, que é o que a gente faz com as crianças lá no jiu-jitsu. Então, não é disciplina. É o autoconhecimento através da disciplina. Uhum. E aí, quando a criança entende isso, porque é muito mais fácil, a neuroplasticidade dela, que é a capacidade do cérebro de criar novos caminhos, cara, entendeu? Às vezes chega crianças que chegam com laudos, de especialistas. Tem uma professora que diz, esse é laudado, tá, professora? Ela fala. Chegam com Já vários, ficha a criança. com vários problemas. Não, mas esse aí tem TDA, tem TOD, tem não sei o que, ele não respeita ninguém. Não, pera um pouquinho. Me dá 30 dias só. Dá 30 dias, a criança está totalmente... Pode mandar no psicólogo de novo lá para ele fazer a reavaliação, vamos ver se ele tem... Não, e daí é engraçado, porque daí dentro do tatame ele não tem nada, daí fora do tatame ele tem tudo. Tem tudo. É muito engraçado, né? E é interessante isso porque bate no ponto que eu falei, entende a importância daquilo. Mesmo que internamente, mesmo que ele não consiga falar pra ti, é importante por causa disso, daquilo, entende internamente. É por causa E é da importante arte isso. também. A forma de aprender com a arte é muito mais fácil de absorver e muito mais gostoso. Claro. Sim. Porque quando tu tá, entretido com aquilo, envolvido, tu aprende que tu nem percebe, né? Então, muito mais E fácil. ver o benefício que aquilo gera em ti, tá ligado? Claro, Então dá mais vontade ainda de... claro. Então, cara, esses dias eu dei uma aula, peguei o flip chart, coloquei no meio do tatame, sentei eles, dei uma aula de neuroplasticidade para eles. Ensinando, porque eles disseram assim, mas como é que a gente vai memorizar todas as posições, porque são muitas posições, que eles olham pela quantidade, tipo, cara, não tem um número certo, é muita coisa. Aí eu explico para ele, aí expliquei a neuroplasticidade como se fosse uma raiz de uma árvore. Aí, vocês são essa raiz aqui, e depois eu fui desenhando as raízes. Quanto mais tempo vocês treinarem, mais profundo ficam as raízes. E quanto mais profundo é as raízes, o que acontece se vem um temporal aqui, o que vai acontecer com essa árvore? Nada. Fortalece. Porque as raízes delas são fortes. Aí eles começam, então é assim. Aí, entendeu? E tipo, Olha o aquilo ali- teto. Boa. É o teto. Boa, assim. E eu, cara, eu viajo com eles assim, Sim. porque, que nem eu falo pra Marcela, às vezes ela briga comigo. Porque quando eu entro pra dar aula, eu viro uma criança. Sim. Então eu não gosto, eu gosto de ganhar no respeito. Eles têm que me respeitar. Entendeu? E é o respeito eu tenho que conquistar o direito de ser respeitado por eles. Sim. Por quê? Porque eles vão fazer o que eu faço e não o que eu falo. Palavras, o vento leva. Sim. Entendeu? Agora o exemplo, ele vai te arrastar. Então, quando eu consigo levar dessa maneira e ganhar o respeito deles, aí tu vê crianças que têm problemas em todos os ambientes, todas as esferas, E ali chega não lá, cara, a criança fica tranquilaça. Né? E aí, voltando lá ao assunto, né? Da autodisciplina, da escada da autodisciplina. Cara, o chefe. O segundo ponto é o ambiente, que é a equipe. O terceiro, tu tem um mentor, que é aquele cara que já passou pelo caminho que tu tá passando e quer ter um upgrade na vida. Depois tu tem um guardião. O meu guardião é a Marcela. Uhum. O meu guardião é a Marcela. Porque ela sabe exatamente quando eu estou perdendo o foco do que eu quero fazer. E qual é a missão dela? Chutar o meu rabo. Quando ela diz, tá saindo do foco, ela não era isso que tu tinha combinado Foi que que tu a ia gente fazer. falou hoje Tá de manhã. Quantas pessoas tu tá seguindo, Emanuel? Foi o que eu perguntei pra ele hoje de manhã. Que a gente tava conversando sobre um assunto. E aí o último grau da excelência, que é o super saiyajin da autodisciplina, é quando o cara não precisa de mais nada. Sim. Entendeu? Tu já consegue falar assim, eu vou fazer isso e acabou. Tomou a decisão, executa. Ponto final. Entendeu? Então, quando o cara entende isso como uma lógica, tu consegue ir passando assim, eu tô nesse ponto aqui. Beleza, eu já sei que o próximo ponto é eu encontrar um cara. Uma pessoa que me ajude, que já tenha passado por isso para me ajudar. Entendeu? Que nem os próximos passos vão Pra dar dar. o norte. Se vocês utilizam isso, vocês já sabem. Entendeu? Porque quando chegar num ponto, aí que começa o negócio a ficar divertido. Porque tá na hora de voltar agora
e buscar a galera que ficou para trás. Sim, sim. Entendeu? Sim. Que é os Davizinhos, os Ricks, as Kathleens que querem aprender a fazer, trabalhar com audiovisual e tal. Beleza, não, eu vou voltar lá, entregar minha experiência para esses caras e trazer eles para aqui onde eu tô agora. Isso é interessante porque tu cria um ecossistema que só tem benefício. Com certeza. Um ajudou o outro, que ajudou o outro, Exatamente. que ajudou o outro. Porque se que tu tá essa bem, tu tá ajudando a galera Exato. que tá precisando da tua Exato. ajuda. Entendeu? Exato. Que não teve um Davi para chegar e ajudar. Que foi o que ela disse. Se ela não quebrar agora o que os pais dela... Daí ferrou. Vai seguir. Ela já teve Essa consciência. essa autorresponsabilidade. Que é o que o Manuel falou. Responsabilidade dela, quebrar o que ela viu lá atrás, que não foi legal com o pai e a mãe dela, e fazer diferente para os filhos dela. Sim. E eu costumo muito dizer assim, voltando ao nosso, que é o nosso chão, o exemplo. Essa semana chegou uma mãe obesa, cobrando que a criança estava obesa. Mas ela era obesa. Como é que ela estava cobrando que a criança estava obesa? Mas tudo bem, vamos ao assunto. E aí ela disse, preciso que tu converse com ele, porque ele está comendo muito errado. Mas o que ela está comendo, se ele está comendo errado, foi ela que foi no mercado, ela que foi na lancheria. Entendeu? Então, aquela questão do autorresponsabilidade. Sim. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Se os teus filhos deram certo na vida, parabéns. Me ajuda, mérito tô teu. dando comida demais pro meu filho. Ai, tadinho. Não, ele é bebê ainda, ele é pequenininho. Se os teus filhos estão dando certo, parabéns, mérito teu, tu soube educar, tu soube ensinar. Se não estão dando, não vai colocar a culpa na tua mãe, na babá, na escola, na creche, porque isso não é verdade, né? O que eu gosto muito dessa palavra. Quando eu comecei a entender a autorresponsabilidade, meu jogo virou muito. Porque daí eu vi assim, nossa, parabéns pra mim, deu certo. Nossa, deu errado, parabéns pra mim, errei. Entendeu? Tem a terapia, aquela que tu volta, tu faz regressão e Sim, tu procura o sim. problema do passado. Sim. Esses tempos a gente estava debatendo isso também. Mas por que catar o problema do passado? O que vai mudar tu catar o problema do E passado? daí tem o cara pra falar sobre as dinâmicas. Aí é que tá. Não tem. O Exato. passado já passou, então se tu não mudar daqui pra frente vai continuar a mesma Eu coisa. acho um ponto importante para tu entender o que aquilo causou, o que aquilo te tornou. E para tu aprender a lidar melhor com isso, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Mas tu remoer isso durante muito tempo, achar que a culpa é daquilo, Nossa, a culpa é do só ferra com a passado, tua vida. tu vai te atrasar, só vai se atrasar, vai ficar para trás e não vai desenvolver em nada. Em nada. Vida pessoal, vida profissional, em nada. Cara, aí tu entende que quando o cara, ele entende essa parada de cara, se tem alguma coisa errada, tu vai sentir na hora. Te dá medo de fazer alguma coisa. O corpo é reativo, A né? intuição tipo, também. cara, eu tenho que fazer tal coisa, eu tô com medo, travei. Opa, tem alguma coisa aqui. Entendeu? Tipo, pô, eu tenho que ver por que eu tô com medo de fazer tal coisa. Por que o meu cérebro está sinalizando medo? Por que ele está sinalizando medo? Porque, na verdade, se tu parar para olhar, o medo nada mais é do que uma falta de informação. Sim. Tipo, cara, eu nunca bebi água. Eu olho uma garrafa d'água assim, eu vou sentir medo de tomar, Fica cara, eu não sei o assim. que isso aqui... Sim, mas Sim. ele só não tem a informação. Eu tenho medo do kit que os guri bebem, por exemplo. Tenho medo de beber esse kit e Do morrer. Eu também tenho agora. Não morre. Eu tenho medo de beber o kit e no outro dia não acordar. Só pra mas fazer não os morre. guri. Não morre, senão uns Não aqui morre, já também tá- fica não morre. alguns aqui Tô já aqui, tinham tô de boa. batido as botas já. Às vezes dá uma falseada no coração, dá umas duas. Dá umas Vai logo pontadas, fácil. Uma mas... arritmia de leve. Mas fácil. Nada demais. Isso é pra deixar a gente mais forte. Segue, Que massa. segue, Manuel. Só fiz os Onde guris. é que tu parou agora, Na Manuel? verdade, o O Emanuel... medo nada mais é do Isso, que... mas antes Falta disso, o contar Emanuel a tua tava contando a tua história. É, tava Tu tava contando a tua história. Não, A peraí. gente chegou aqui, mas tu começou contando a tua história e a Exato. gente só Peraí, foi. Qual das ramificações que a gente tá dizendo que ele parou? Porque a gente Exatamente. tá falando da história e depois a gente passou pro medo. Tá, Não, volta pra antes história. A disso, gente chegou teve no outras medo por coisas causa da também. história. Não, mas eu já não lembro a história também. Cara, eu lembro que tu começou falando sobre tu te inspirar em super-heróis e É, tudo a gente tava mais, na- como na tu parte do começou, jiu-jitsu. tu fez concurso e tudo mais, jiu-jitsu, que aí que foi que não, ramificou. beleza. Não é que a Marcela resumiu em 3 frases aqui. Mas, ó, ele se acidentou, ele virou Tá, para próximo, atleta, próximo. ganhou 2 títulos mundial e é isso aí, Pronto, pessoal. Valeu, próximo obrigado. tópico. Próximo convidado. Temos um podcast. Já tá na hora? O podcast mais rápido do mundo. Foi 30 segundos ela resumiu, viu? Essa é a diferença da mulher na vida de um homem, né? Não, gente, olha, tá louco. Que Hoje da ainda mandei um vídeo pra ele do paciência e o sem paciência. O rapaz com a paciência abrindo a sacola. Sim, era Daí a eu. guria assim, era ele. Abrindo a sacola, a Marcela chegou... Não, o Rick Aí também é abre muito essa sacola. minucioso. Ele fica, vai. Azar. Teve o vídeo, ainda vi o vídeo, tava rindo sozinho hoje.
Que aí aparece assim a mulher 61 segundos depois dela pedir uma coisa pro marido. A Ele gente dizer que falou não, isso minuto. outro dia. Cara. Ah, não dá, não Só dá. muda o Não, endereço, só um minuto. cara. 61 segundos Ah, depois sai ela fazendo. O negócio já. O nível de paciência é pequeno. O nível de paciência é pequeno. É bom que todos são iguais, viu? Não é só É o eu. modo de falar, né? Vai Então- ali fazer pra mim agora. Então eu levo muito essa parada eu acabo lendo isso muito. Então, cara, a vida é igual a um videogame. Uhum. Então, cada fase que tu vai passando, tu vai desbloqueando algumas pecinhas. E quando tu desbloqueia, é normal que na próxima fase o chefe seja mais Alguma forte. coisa mais difícil, Ele né? vai ser mais forte, Sim. né? Então, é natural que isso aconteça. Então, se tu começa a ler o teu corpo, o que o teu corpo está dizendo, tu começa a entender assim, cara, tá, eu só tô com medo, tá, mas é real essa parada aqui que eu tô sentindo? Se eu vou, qual é a situação? Diz, porra, vou começar um negócio novo. Entrou agora uma outra renda que vai entrar, entrei de sócio numa outra empresa agora, para começar uma outra parada de venda, com o setor de venda dos caras. E aí eu falei assim, cara, mas do que eu tô com medo? O que eu tenho a perder se eu entrar aqui? Aí, pô, quando eu entendi isso, já me aliviou assim, cara, não tem nada a perder. Eu só tenho a ganhar. Ou eu vou ganhar muito dinheiro, ou eu vou ganhar muita experiência. Sim, um dos dois. Né? Uma das coisas. Ah, posso ficar frustrado? Posso. Né? Porque eu deposito, que não vou colocar energia numa coisa que eu não acredito. Mas... Só quando- vai saber se for pra Se- prática. Então, né? Ele adora falar, o e se não joga. Entendeu? Então eu olho muito essa parada assim, cara, se deu medo, vai. Entendeu? Porque é ali que tá a chave, É um sinal de crescimento, é um né? sinal de crescimento. Toda vez que tu tem medo medo de fazer algo, vai porque ali é que tá o ouro que tu tá buscando. Né? A virada de chave, que a galera gosta de dizer, né? A virada de chave, É. o próximo passo, a próxima fase, né? É o próximo nível. É o próximo né? nível. Next level. Galera do marketing, É, então, tem entendeu? que ter muita coragem pra enfrentar, cara. Porque muita gente tem que ter muita coragem pra enfrentar, porque tem muita gente que às vezes tenta empreender, quer sair do CLT ou quer criar o seu próprio negócio, o seu próprio sonho, e às vezes se barra no medo. Mas o segredo é exatamente isso que tu falou. Ultrapassando o medo, depois é um universo, cara, de infinitas possibilidades. Sim, mano, Porque- mas é natural e é dessa forma que assim, eu vejo muito parceiros de missão e assim, não, tem que larga a CLT, vamos empreender, que vai ser um sonho maravilhoso. Vai Aí eu nessa. olho meus clientes assim, não faça isso. Não faça Tá vendo o que ele tá dizendo? Não Não faça. faça isso, faça exatamente o contrário. Sim. Mantenha as duas rendas até o momento de assim, agora que essa renda está Sim. firme e eu tenho conhecimento para suportar o restante do processo, aí eu queimo a pontezinha. Sim. Mas se tu não queima o barco, antes tu tá em Antes terra de chegar, firme. né? É, não vai Aqui queimar no o nosso barco caso caminho. foi um desbloqueio, na verdade. Largar contrato, sabe? Vamos Sim. se virar por nós. Porque o Rick, logo que o meu primeiro filho nasceu, ele estava trabalhando pro Estado também. Só que era aquela coisa, ganhava pouco, pagava para trabalhar e não tinha como. E a gente precisa tomar uma decisão. O que a gente vai fazer? Vamos continuar remando sem resultado? Ou vamos atirar tudo para cima? Na merda a gente já tá. O que vai acontecer de pior? E foi a nossa virada de chave. Eu Foi, bati a gente num tem isso aqui. ponto, onde assim, ó, eu tava vendo que tudo que eu fazia não era tão valorizado quanto eu trabalhava. Aí eu comecei a entender o valor do meu trabalho. Aí eu falei, não, calma aí, eu consigo fazer muito mais que isso. Então, quando eu comecei a Trabalhar ver pra resultado fora daquilo, fora daquele mundinho fechado, eu falei, cara, já era. Já Falei entendi pra o meu ele, valor. fome o Então, cara não cara, faz. eu não vou ficar me Vende ralando. qualquer coisa. Mas aí tem um detalhe. Tem uma palavrinha que está sendo negligenciada nessa história. É que vocês já tinham conhecimento. Com certeza. Eu sempre empreendi qualquer coisa que Entendeu? me desse na frente, eu vendia. Uma coisa é tu pegar o Emanuel agora e aí, cara, eu quero largar o trabalho e empreender. Tá, mas o que tu sabe fazer? Nada. É. Tá, beleza, mas larga, vamos lá, seja o que Deus quiser. Tá Sim. louco. Deus só vai fazer assim, ó. Meu, E já era. Ou tu Meu tem que Deus ter do céu. experiência, ou tu tem que ter muita vontade daquilo. Aquela Porque se Aí tu que tem tá. vontade, Deus proverá, tu não faz funciona. acontecer. E aí, ou dá desculpa. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Eu Sim. construí uma empresa de um dia pra noite e simplesmente estourou. Hoje eu Porque não tu consegui queria. manter. Exatamente, porque eu queria e porque eu precisava. Sim. A gente Também tem a precisava. necessidade. Estado de necessidade. A gente Necessidade. precisava. E eu consegui. Eu virei do dia pra noite. Hoje eu não mantenho mais porque a gente tem a área é a nossa fonte principal. E eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho 2 Sim. filhos pequenos. Sim. Mas com certeza, quando eu tiver essa liberdade de tempo a mais,
com certeza eu vou continuar empreendendo em outros negócios e colocar outras pessoas. Até e porque um tu vai ter ciclo. o quê? Tu vai ter o tempo a teu favor. Eu preciso do tempo. Hoje eu Exatamente. trabalho sem tempo. então eu tu vai preciso ter- do tempo. E tu vai ter que ter a paciência de esperar o tempo certeza, passar. E com o tempo certeza. vai passar. Passa. Mas, com ó, certeza. momento teto invertido. Mas imagina se tudo que tu já tu tá fazendo sem tempo, tu já tá fazendo, o que tu é capaz de fazer quando tu tiver? Tá louco. Ninguém te Emanuel, para. isso Não. me motiva todos os dias. Então, Essa é a minha motivação. É isso aí. Não, é um arregaço, entendeu? Não Porque tem- eu não sei que tem eu outra. desenrolo muito, tanto dentro de casa quanto pra fora. Mesmo assim, ainda peco muito aqui dentro da produtora por causa dessa falta de tempo. Mas aí tem o Rick. Um vai puxando o outro. E se eu faço mais em casa, flexibilidade, então né? ele vai. Assim a gente vai se virando. Hoje, se eu preciso vir, ele fica. Então, esse é o nosso desbloqueio. A gente é um pelo outro e a gente precisa disso, porque senão a gente não conseguiria se virar. São 2 crianças, uma casa, uma produtora. Tu falou sobre isso na conversa. Na primeira data, acho que a primeira data que a gente. Que eu acho que era terça-feira, né? Não me lembro. Eu acho que foi. Não sei, eu não lembro se foi Que contigo. Não lembro também. Eu não lembro se eu acho que foi contigo. Que a gente falou sobre o podcast, eu falei aí perguntou quando é que eu podia. Aí eu falei na terça-feira. Sim. Ah, Não, era mas contigo, na terça-feira eu tenho alguma parada com. Eu tava de aniversário. E tava era que eu fazendo tinha 30 aula anos também. e tinha. Eu e estudo. ela Aí tinha eu aula. ainda estudo. Entendeu? Aí eu vou, É. que faz totalmente. Eu fiquei com as crianças, ela foi estudar. Foi Isso aí. Mas vocês já têm um ponto a favor que o Manuel não comentou, que ele até disse, vou comentar sobre isso no nosso podcast. Vocês já têm um baita ponto a favor. Vocês estão juntos já há quanto tempo? 5 anos. Fazer 5 anos. Vocês já fizeram um relacionamento dar certo. O que tu falou, Exato. Emanuel, pra mim hoje? Uma pessoa que não consegue Na fazer. verdade, relacionamento certo, ele vive de construção, né? É exato aí, É mas, isso exato. todo dia. mas o que tu falou pra mim? Tu falou 3 coisas. Que a pessoa que não consegue, vamos comprar treta. Bom. O que tu falou? Ela adora, legal, Eu ela adoro. gosta. Fogo no Alerta de parque. teto invertido. Alerta, vamos lá. de treta. E eu falei, cara, tem 3 pontos que tu não pode errar na tua vida. De fato, tu não pode errar pra construção. O primeiro é com quem tu casa. Uhum. Porque, pô, se tu não consegue te acertar, fazer um relacionamento com uma pessoa que tu dorme todo santo dia com ela, Com quem que tu vai fazer um relacionamento? tu vai fazer um relacionamento com quem? Uhum. O segundo é com o que tu faz, com que tu trabalha. Uhum. Pô, se tu não consegue amar o que tu faz ou não faz o que tu ama, velho, tu vai ser um infeliz. E o terceiro lugar é onde tu mora. Porque tu imagina, tu casou com uma pessoa que não é a pessoa Não que te tu dá queria, bem. tu trabalha com uma parada que tu odeia, Tanto que a gente tava conversando. e tu ainda aquele dia. e tu mora num lugar onde tu não quer morar. E aí? Entendeu? Que merda de vida infeliz, Que cara. merda. Entendeu? Então, tipo, esses pontos o cara não pode errar. Uhum. E eu digo isso, cara, porque a Marcela, tipo, a gente tá há 18 anos junto. Uhum. 15 anos só de casado. E eu, cara, eu sempre fui cabeça louca, cabeça voada, mas uma coisa eu sabia assim, cara, ela é uma pessoa que pode me alavancar. Porque relacionamento, ou a pessoa que tá do teu lado, ou ela é combustível, ou ela é âncora. Uhum. Entendeu? Não Ou tem. edifica ou destrói. Ou ela te edifica, e que aí é uma questão já falando de indo pra Bíblia, isso aí tá lá nas escrituras, né? Aí eu queria falar sobre isso. Que a parada é pra. E aí Vem mais teto por aí. a dupla se edificar. Uhum. Então, tipo, cara, a gente é Bebeto e Romário, velho. Eu não preciso, ela não precisa olhar pra saber onde é que eu tô e eu não preciso olhar pra saber onde ela tá. Uhum. Eu fecho os olhos, Ronaldinho Gaúcho, eu olho pra um lado e toco Sim. e chuto pro outro, eu sei que ela vai receber. Uhum. Entendeu? Pode Assim crer. que, pô, ela vende. As palestras chegam nela, os treinamentos chegam nela primeiro, em vez de chegar em mim. Uhum. Eu não sei, as pessoas não me ligam, eu não sei qual é a imagem, o que eu tô errando no meu brain. Ai, hoje foi porque os engraçado. caras não conversam. Hoje foi bem engraçado, que ele tava no computador e o cara chegou em mim e eu falei, não, ele tá bem ocupado, por isso que ele não te atendeu. Mas na verdade nem te atendeu. Não, mas esse valor não tá certo, não é este valor, Manuel. Não é isso daí, não. Aí, enfim, desenrolei. Mas eu quero ouvir o que você quer massa. falar da Bíblia. Um dia, uma mãe de uma amiga minha, ela me disse uma coisa que ficou muito tocante na minha vida até hoje. Eu morei com ela um período lá em Novo Hamburgo. E aí a gente conversava sobre tudo o tempo inteiro. E aí um dia ela falou pra mim, assim, eles eram bem religiosos, que na Bíblia existe uma passagem que fala que a pessoa mais importante na tua vida é o teu cônjuge. É aquela pessoa que tu divide a vida, não teu filho. E aquilo ficou marcado demais pra mim. Tipo, como assim não é teu filho a pessoa mais importante da tua vida? E aquilo me martelou durante muito tempo. Até eu acho que 1 ano depois do nascimento do Ravi, por aí, que eu comecei a entender isso realmente. Eu amo meu filho de paixão, mas eu estou criando ele pro mundo. Sim. Eu não estou criando ele pra mim, ele não vai morar embaixo do meu teto a vida inteira. E se quiser, eu vou dar um chute na bunda dele, Vai ó. dizer, vai, filho. Vai viver, já Já deu. Já gastei meu 1 milhão e vai viver.
Porque a pessoa que tá ao teu lado é a que vai ficar ali. Então, tu tem que trabalhar essa construção nesse relacionamento. Os filhos vão construir suas famílias, vão ter seus filhos. Mas aquele cara que vai estar ao teu lado, pra sempre. Eles vão embora e é ele que vai estar contigo. Na construção da tua família, na tua construção, tanto emocional quanto tudo. Exatamente. E aí hoje eu consigo entender isso. Aí esses tempos a gente foi lá visitar o meu afilhado e a E a filha pessoa da... essa que tu conversava. aham. E aí eu falei pra ela assim, olha, Léa, hoje eu entendo o que tu me disse. Aí ela falou, viu? Sim, Realmente, assim. isso faz muito sentido. Pra mim, eu era uma adolescente, eu não entendi aquilo. Pra mim não fazia sentido, né? Como assim? Mas hoje eu vejo que realmente é isso. E é bem importante a galera ficar atenta. A gente fez o festival esse ano da nossa empresa com o tema da Disney e acabou todos felizes para sempre. Acabou com Felizes para Sempre, mas o Feliz para Sempre é bem difícil. Então, vocês vão ter dias, nesses 18 anos que a gente esteve junto, a gente já teve vontade de desistir várias vezes. Mas sempre tem que ter mais maturidade num momento do Entender que o outro. propósito, né? É. Por que a gente chegou até aqui agora a gente Pra vai... desistir? Pra desistir. Tu vai entende? botar 5 anos da tua vida fora, no lixo? Fala pra Marcela. Ô, Né? Ela briga, porque às vezes, cara, é normal, a gente discute, cara, Sim. É tranquilo. normal, isso é, isso Agora, é a construção agora do de, relacionamento. de alguns anos pra cá que diminuiu, porque antes a gente brigava, a primeira coisa que acontecia era me mandar embora de casa. E eu nunca fui, né? Tanto que eu tô aqui. Resistente. Sou resistente. Então, Resiliente. cara, é uma, Ele é. Ele não me obedece. então, pô, é uma parada muito louca de tu de se colocar mesmo, de saber que tu cria os teus filhos, e a gente confunde o amor com a continuidade da vida. Né? Sim. E é que nem eu falo pra ela assim, cara, não adianta a gente proteger filho. A gente tem que preparar eles pro Com mundo, certeza. preparar pra guerra, Uhum. entendeu? Porque o mundo lá fora é uma É guerra, diferente. não adianta, entendeu? Eles têm que estar preparados. E a gente hoje ainda tava brincando com ela, eu li uma reportagem, um artigo, falando que para hoje o custo de um filho gira Entre 1 milhão? entre 480 mil É 1 a milhão. 3,6 milhões. Eu falei, cara, tô louco pra gastar 3,6 milhões com filho. Entendeu? Porque se eu tô gastando 3 milhões com filho, Eu tô bem pra Faturar caramba. bom, é porque eu tô bem pra faturar bom. caramba, né? Então, cara, é uma parada que... E hoje não tá muito difícil tu criar um filho... Um teto invertido, dá pra falar palavrão? Pode? Bitolado. A gente vontade. fala um monte de palavrão. Fala A gente fala palavrão Então, pra caralho. Tá muito fácil tu criar um filho foda hoje. Sim. Positivamente. É que hoje em dia, cara, a gente tem o entendimento e o conhecimento que nossos pais não tinham. Exato. Sim, Eu vejo muito isso. Exatamente, foi o que Vejo ela muito disse. isso. Exato. Mas a parada é a seguinte, né? A Marcela, ela briga comigo, brigava. Agora ela ela já viu que Desistiu. Eu já tô com quase 40 anos. Ela A desistiu. Marcela Assim, também ó. tá bem resiliente. Não, só que assim, ó, ou eu quero ter razão, ou eu quero ser feliz. Tipo Eu quero ser feliz, então eu não vou mais provar que eu tenho tipo razão. isso. Eu não brigo Ela, mais. ela pega uma parada que todo mês, uma vez por mês, a gente vai pra uma livraria. Uhum. Eu e as gurias. Eu, a Clarinha e a Martina. Por quê? Entro lá, pai, eu quero esse livro. Compra. Depois ela lê o livro e a gente faz uma resenha do livro. Vamos conversar sobre o livro. Porque é uma forma ludicamente, eu cobrar a leitura. Sim. Mas por quê? Aí ela gastou R$70 no livro. Cara, é investimento. Entendeu? E um ponto importante, que tu vai junto e tu compra o livro junto e tu lê, tu faz toda essa função, né? Eu vejo muita gente também que quer que o filho leia E não lê. e não lê. Um Eu amigo falei meu o falou assim, exemplo. bah, a mãe fica enchendo o saco dele pra ele ler, pra ele ler, pra ele ler. Um menino tem 10 anos. Aí o amigo dele ele me disse, e eu, tá, mas ela lê? Não O lê. filho vai fazer o que Sim. ela faz e não o que ela fala. Exatamente. É o que eu posto todo dia. Ele vai fazer o que tu Exatamente. faz. É o não que tu exemplo. fala. Por isso que tá fácil tu criar uma criança acima da média hoje. Sim. Porque, cara, se tu colocar o teu filho desde cedo a ler um livrinho e ir fazendo gradual, a gente começou com os gibizinhos, depois passou por um livrinho mais fininho. Hoje ela pega uns livros dessa idade e Ela detona derrete os livros. 2, 3 dias. E ela lê direto, pai, já terminei. Como assim, cara? Eu te dei livro faz uma semana. Não, mas eu já li. Cara, se ela lê um livro, imagina um livro por mês, Uhum. isso aí foi um outro artigo que eu li, se eu não me engano foi de Harvard, falando que se a criança, dos 13 aos 21 anos, se ela for 10% acima da média, ela tá feita na vida. Sim. Ela faz qualquer coisa da vida dela. Por quê? Porque ela construiu, imagina num país onde a média de leitura é um livro, é 1,3 por ano. Por ano no Brasil. Então hoje o problema da educação hoje, do desenvolvimento do nosso país hoje, ele se resolveria se todo brasileiro
lesse um livro por mês, a gente não tava nessa merda que a gente tá hoje. Sim. A gente teria uma outra visão do mundo. Teria uma outra, a estrutura, o próprio sistema entraria em colapso, Sim. porque não iria Não ia sustentar, suportar. não suportaria Tanta cultura. tanta cultura, exatamente. E ser acima da média também, esse é um outro projetinho que eu tinha criado há um tempo. E desde que eu me tornei mãe, eu comecei a estudar bastante. É sobre educação respeitosa. Porque a educação é que te torna acima da média, né? Sim. Então, se tu tem uma relação segura dentro de casa e confortável, isso já vai preparar o ser para fora. Então, isso gira muito em torno disso também, né? É tu, que nem é a virada de chave, que eu disse também, é porque, exemplos, eu sei que tá errado. Esse já é um passo para me entender, para minha construção. Tu já conhece. Eu sei que eu tô agindo errado. Agir. Cara, a gente é ser humano, a gente veio dessa geração, a gente veio disso. Então, a gente não é permitível, tipo assim, mas não tem como tu saber de tudo. Então, tu já saber que tu tá errado, parar, pensar e refletir, já é um ponto. Um baita O passo. que eu posso mudar? O que eu vou fazer agora? Segundo baita passo. O que eu vou fazer agora? E eu reflito isso muito dentro de casa, né, com as crianças, porque a gente é muito reativo. Então, tem reações que a gente não controla. Que nem, tô fazendo comida, tô lavando louça, tô limpando casa, tem que respondendo trabalhar, o WhatsApp. meu WhatsApp tá ali, meu computador tá aberto, eu preciso trabalhar. Às vezes o cara é um pouco ignorante. A criança tá gritando, tá chorando, pelo amor de Deus, para! Normal. Não vai parar. Não Não vai é parar. assim, vai bem pelo contrário. Vai se tornar bem Mais agitado. mais agitado, o processo vai ser bem Mais mais difícil de carente. contornar depois. Mas acontece, porque a gente não foi criado desta maneira. Mas a gente saber que a gente precisa Ter parar discernimento, e né? ter gatilhos, isso é muito importante. Isso que me ajuda muito dentro de casa, é ter gatilhos. Observar a gente mesmo, né? Como Observar a gente fala. mesmo. Tá tenso aqui, eu vou ali pro outro quarto, vou Vou dar um respirar tempinho. um pouco, vou ver o que eu posso fazer, vou voltar e vou agir. Esse é o fundamental, assim, para tudo. É tu sair do caos e ficar contigo. Que entra naquela questão também. Tu precisa te conhecer, tu precisa te priorizar. Isso também é outro ponto. Quando a gente se torna mãe, a gente tem críticas de tudo quanto é lado. Teu filho tem que ser mais importante. Eu e Rick, a gente bate muito nessa questão, porque eu sempre pensei, primeiro as crianças para depois eu. Mas e se não for primeiro eu? Como é que eu vou ser para as crianças? Tá errado primeiro tu. Né? É difícil isso na prática. É muito difícil. Claro. Mas é uma construção que eu tenho para dentro de mim. Então eu sei que eu preciso me priorizar. Hoje o tanto que a gente dorme é pouquíssimo. Tem noites Sim. que a gente dorme 3, 4 horas. Quando muito. O Rick também tem problema para dormir ainda, é pior ainda. Mas Sou a gente o último sabe a que a dormir gente e o primeiro a precisa. acordar em casa. Tadinho, e as E crianças ainda isso- colocam- Isso ainda já é mais complicado, porque uma pessoa sem sono, sem dormir, sem estar descansado, a cabeça tá a milhão, tu não para, Sim. tu não consegue Uma hora o corpo botar manda teu parar. corpo nos eixos. Então a gente é muito reativo ainda, sabe? Mas eu acredito que depois que as crianças tiverem uns 18 anos, certeza. Kathleen, tu Depois tem piora. 26 anos, entendeu? Eu também, a nossa filha mais velha, quando eu te falei, eu tive ela aos 25 para 26 anos também. É bem difícil. Então eu te entendo. Porque eu também, inclusive hoje a minha mãe tá passando um tempo lá em casa, vai se mudar. Ela disse, funcionou com a Clara, os teus gritos, a tua pressão, funcionou. Mas com a pequena, tu tá vendo que não tá adiantando? Não é assim, tu tá deixando a menina nervosa, não adianta. Porque a Clara, eu só dizia, Clara, vamos. Se tu chegar agora e dar uma missão pra Clara, sei lá, a Clara acha um açaí, ela vai sair, ela vai achar. Porque ela foi treinada e funcionou. Mas se tu falar pra Martina, ela vai dizer açaí? O que é açaí? É até engraçado tu falar assim, que a gente não criou um filho, a gente treinou um filho. Treinou. A gente Vai pegar treinou. um açaí. Mas Entendeu? foi. Sim. A Martina, ela não foi treinada no caos. Sim. A Clara nasceu em meio a um acidente. Com a idade do teu bebê, do menino, o Emanuel estava numa UTI, ela saiu e disse, tchau, pai, nós vamos para a praia na Páscoa, e o pai dela não voltou com o ovo de Páscoa dela. Foi para o hospital, ficou 30 dias e voltou sem movimento de um braço, todo arrebentado, sem o trabalho que ele amava. E aí a nossa vida, aí é o teto invertido. O teto Aí- inverteu aí da virou. casa. Virou. Daí deu a treta, entendeu? Foi Então literal. é normal. Literalmente. Aí foi literal. O teto literalmente isso foi- inverteu. O que tu tá tendo é muita responsabilidade, é muito legal, que é o que eu falei. Tu tá tendo uma autorresponsabilidade linda. Porque tu tá vendo que a responsabilidade é tua de mudar o jeito que tu tem que tratar eles para fazer bem para eles e para ti.
Sim. E muito bem, primeiro tu. Porque se tu adoecer, quem é que vai cuidar deles? Quem? Quem vai cuidar deles? Com certeza. Entende? Então tu tem que estar bem emocionalmente, fisicamente, tu precisa estar bem, tu precisa dormir, tu precisa descansar, precisa encontrar uma maneira de descansar. Porque daí tu vai acordar, tu vai conseguir enfrentar todos os desafios do dia, para daí conseguir ter paciência, que a mulher já não tem muita, para conseguir entender o que eles precisam. Né? Por isso que Consegui a gente acordar recebe... às 5 da manhã. Consegui acordar às 5 da manhã e não ficar bravo. Consegui, tu vai ver depois da minha idade, tu vai estar tão acostumada que... Não, mas eu gosto. Eu tô gosto ficando, de manhã. velho, eu acho, cara. Tá Não, gostando de tu acha acordar não, né, cedo? Meu amor, se eu tô, tu também tá. Cara, Agora a Catherine falou assim, não, a Marcela falou, não, tem 26 anos. Eu, mas é uma criança ainda. Tipo, cara, quando ela nasceu, eu já tinha 13 anos, já tava voando rua já, cara. que loucura, né, Faltava cara? bem pouquinho pra viver atirado, bêbado nas valetas, cercados aqui. Mais Pode 2 crer. anos já tava. Cara, Naquela mas época nem tinha kit ainda. Nem tinha Davi, kit, nem era tinha só kit. cachaçinha É, pura. sei lá o que ele tomava. Era os vinhos das garrafas de 2 litros de pet do bar do Tonho. Ah, que delícia! Tomava a minha de mãe- pêssego. O vinho de Que delícia! Ai, que delícia! A minha mãe arrebentou com uma amiga dela assim, ela disse, mãe, filtro. Porque assim, aos 72 anos a pessoa não tem mais filtro, né? Sim. Aí chega uma Esquece. amiga dela, ai, porque no ano novo eu tomei uma garrafa de R$700 e minha mãe, pra quê? Eu e a Marcela Emanuel tomamos uma de R$39,90 Aurora do Desco. É mais. Não Ficamos fez, louco igual. ficamos louco igual. O teto foi igual, né? Aí Foi eu igual. disse, mãe, filtro, pelo amor de Deus. Eu disse, "Por quê?" É a mesma coisa. Vou te indicar. A Aurora é muito bom, tá? Custa R$29. Eu sei lá como era, não sei, ela sabia mais Eles não do que estão eu. patrocinando ele. É, não muito estão. bom. Mas Mas poderia. é muito bom, mas Tá rolando poderia. polêmica, Minha mãe. inclusive. Pois é, eu ia dizer isso, né? Olha, Daí- censura o nome, censura o nome. Ainda tem mais o lance lá das vinícolas do sul. Mas é isso, tu quer tomar vinícola chilena, enfim, né? A gente brinca Vai muito, funcionar. bebida Toma é da onde bebida, teu bolso né? caro. Vai te dar o prazer imediato e pronto. Qualquer bebida. É isso. Muito doido. Mas nessa linha desse teto de acordar cedo, eu acho que a gente começa a gostar de acordar cedo quando a gente entende o valor do nosso trabalho e o quanto importante é o nosso tempo. Sim. Que aí tu pensa assim, ó, levantar às 5 da manhã, mas durante a minha manhã vai render, cara, horrores. Meu dia vai render muito mais. Ali vai fazer. Produtividade, né? Assim, A pior coisa é acordar 10 horas. Pensa agora com a mesma lógica, te colocar na lógica que eu tô dizendo. Ó, o teto agora. Lá vem. Alerta de teto. Cara, para o trampo de vocês aqui. Vocês são um guarda-chuva agora. Quantas pessoas só aqui estão embaixo desse guarda-chuva? Do conhecimento de vocês aqui. Uhum. Tipo, tem 2 crianças, tem a Marcela, tem eu, tem mais os filhos, entendeu? Tem uma galera, então tipo, Nós 3 somos autossustentáveis, porque sempre vem um com uma coisa nova e aí vai indo, e aí vai entendeu? indo. Isso então, é incrível. Então, pô, quando eu acordo às 5 da manhã fora, que, cara, é massa, eu gosto, tipo, eu me identifiquei fazendo uma atividade física de manhã pra me ativar. Então, pô, é uma coisa que eu gostei, que me fez bem, então vou A continuar endorfina fazendo. ativada. Exato. É. E aí até tem umas paradas do exercício físico de manhã Ah, e bom tal, demais. quando tu faz, tipo, cara, eu só levanto, visto calção e saio. Muito bom. É, o máximo Nem que eu tomo pensa, é nem uns pensa. 300 É. ml de água e saio. Sim. E eu ainda falei pra Marcela, agora tá barbada. E agora, tipo, tá onda, agora todo mundo faz exercício às 5 da manhã. Uhum. Eu falo pra você, Marcela, vamos só esperar começar abril. Começa Inverninho. friozinho, Começar a começa esfriar, frio. e começar a esfriar, eu quero ver quantos que vão aguentar. Eu falei, cara, eu já vou lá na loja lá de esportes, lá de Pega um pegar uma corta-vento, roupa, uma deu. roupinha de inverno, um casaquinho Já de era. inverno e vamos embora. Só o zoinho pra fora, assim. Entendeu? Mas levando essa lógica, tipo, quantas pessoas hoje dependem do nosso conhecimento? Sim. Quantas famílias hoje, tipo, de todos os mentorados que eu tenho hoje, todos eles têm família, todos eles têm filhos. Então tu vai olhar, tipo, cara, tipo, no mínimo, hoje, 100, 150 pessoas dependem do meu esforço em aprender, implementar o negócio no negócio da pessoa, a pessoa faturar para dar o... Direta e indiretamente, porque tem mais as crianças lá da escola, então tem. Nossa, Nossa. muita gente. Entendeu? Muita gente. Então é muito. Então, pô, não tem como tu não, tipo, vou desistir. Velho, não tem essa opção. Não tem Não tem mais. essa opção. Sim. Entendeu? Porque não é só tu que vai parar, tu vai Sim. parar mais uma centena de pessoas. E aí quantos futuros, daqui a pouco tu deixou de Dependem promover. daquilo ali, né? Dependem da Exatamente. tua história pra crescer. Entendeu? Então quando o cara pensa nessa lógica, tu não tem como tu desistir. Tu faz o que precisa ser feito. Que massa. É um baque grande quando tu começa a pensar nisso, né? Nessa fase, nessa virada de adolescência para adulto, quando tu para e pensa, depende de mim agora. Quando tu entende isso,
Tu te vira. Ficou madura. Ficou madura. Eu saí da adolescência com uns 30 anos. Então até agora. Cara, eu fui dois. entender essa parada que agora só depende de mim depois que eu perdi um braço, cara. Foi quando eu tive um filho. Viu? A gente, mais mulher amadurece É, muito mais porque a rápido. mulher amadurece amadurece mais rápido, né? A mulher tem transições durante a vida, né? O homem não tem essas paradas. Sim. Não, mas Nossa vida Tem é esse fácil. defeitinho de fábrica. Não, mas é real, pé. Se tu parar pra olhar, tipo, a mulher, ela, desde cedo, tipo, ela tem o ciclo. Quando ela inicia o ciclo, ela sabe que a partir dali ela virou mulher. O homem não tem essa parada. É. Eu entendi Ele quando não tem. colocaram Por uma isso- criança que dependia de mim no meu colo. Quando colocaram o Ravi assim no meu colo, Opa! ele precisa mamar, eu fiquei, mamar? Como é que é? Eu tenho que alimentar essa criança agora. Como assim? Aí assim? mudou. Mas daí deu uma mudada Não. assim. Fiquei, É bem nessa fiquei hora uns mesmo. Meses. Verdade, uns meses não. Tô aí há 3 anos É e meio bem tentando nessa entender ainda o que tá bem acontecendo. nessa Até hora. agora tá meio abstrato ainda. Tá meio né? abstrato, É mas bem nesta tô hora entendendo, mesmo. tô entendendo. O Emanuel sempre brinca, assim, quando nasceu as meninas, ele olhou, nossa, nasceu as meninas. Mas quem sente mesmo é a mãe quando vai alimentar. certeza. É, mas o suporte, muito. mesmo que emocional do marido, já é Nossa. já é o Muito que, tipo, o importante. que mantém a mulher também, né? E vai fazer uma diferença na vida daquela criança, né? Como o Rick falou, daí a pessoa fica velha, ela tentando entender por que o pai dela abandonou ela, que não sei o quê. Sendo que poderia ter sido evitado se tu encontrou a pessoa que vai dar certo. Então, escolham, né? A gente sempre brinca lá em casa, Clara, que ela tem um gênio bem difícil. Clara, a pequena ainda não dá pra ver, porque ela é pequena. Clara alivia quando arrumar um namorado, Clara. O Emanuel você disse, bem feito, bem feito. Faca na Daí eu bota. falo, Treinei bem, treinei Clara, bem. alivia, que a coisa não é tanto assim como tu quer. Vai mais devagar. Pra ti tá... Pra ele tá ótimo. E alerta de teto. Ó, alerta de teto. Ó. Se tu- a cara, para pra pensar. Falando assim da parada de família, né? De formação de filho, já que a gente tá nessa linha. Se tu parar, e aí vamos pro esoterismo já agora, vamos pra outras áreas. O Vamos teto pro bem, submundo. bem forte. Vamos Se pro- preparem. vamos pro submundo, Segurem-se na né? nas Teto cadeiras. de outra dimensão. De outra dimensão. Estamos no lugar certo. Água, fogo, terra e ar. Uhum. Tá? Mãe. Primeiro sextênio da criança. Do 0 aos 7 anos, mãe. Uhum. Aquela época que a criança precisa ser alimentada e ser protegida. E a função biológica, da era das cavernas e tal, De todo o suporte. de todo o suporte ali, Uhum. mãe. Segundo sextênio, dos 7 aos 14, pai, fogo, agressividade. E aí entra, não a agressividade de ser agressivo de machucar, mas a agressividade de se De impor. atitude, de ação. Defender, Exato. né? Uhum. Se quem já olhou o filme, já olhou o filme 300, Uhum. tem aquela época em que eles pegam o menininho assim, vai, só volta agora quando tu tiver. E tipo, a criança vai e a mãe sereninha. Uhum. Entendeu? Aí por isso que quando a criança, nessa época até uns 10 anos ali, a criança chega chorando da escola e assim, o que aconteceu, minha filha? Me chamaram de feia. Ah, filha, mas tu é linda, não precisa não dá bola pra eles. No outro dia ela chega assim, feia, não, meu pai e minha mãe disseram que eu sou linda e azar de vocês. E o jogo segue. Agora, quando passa do fogo, da água do fogo, que passa pro terceiro sextênio, dos 14 até os 21, que é terra, ali a parada é com a turma. Uhum. É com a tribo, não é mais pai e mãe. Aí vale o quê? A opinião da galerinha. Quando a gente entra na adolescência, Uhum. aí tipo, cara, o que a galera acha da gente vale muito. Sim. E aí depois a quarta etapa ali é quando é área. Área o que que é? O que tu não enxerga e é conhecimento, né? Aí porque tu já tá pronto pra vida, pra buscar. Então, quando a pessoa começa a entender a função de cada um dentro do sistema de criação de uma criança, tu consegue colocar isso de uma forma muito mais... Não que o pai não seja importante no todo primeiro ciclo. sextênio e nem a mãe no segundo, mas eles são mais vitais naquela etapa de criação da criança. Então, quando a gente entende isso daí, a gente começa a entender. Eu falei para Marcelo, eu comecei a estudar os temperamentos. Uhum. Só que eu comecei a estudar isso para buscar, para aplicar nas empresas. Eu falei, cara, mas eu tô vendo a Clara aqui. Porque aí eu peguei o... Conseguiu entender, O cara, ter a compreensão. o Pablo Marçal tem uns livros bem interessantes sobre temperamentos. E aí eu olhei assim, cara, é por isso que está dando errado algumas coisas que a gente está tentando aplicar na Clara e a gente tenta aplicar na Martina, não dá. Uhum. Porque são dois comportamentos totalmente diferentes.
Entendeu? Tipo, a Clarinha, ela é colérica, ela é que nem eu. É competitiva, é resultado, ela não tá nem aí. O certo é certo, tu vai conversar Vai com ela. buscar um açaí, ela vai achar um açaí. Ela vai achar, entendeu? Ela vai chegar toda escalavrada em casa, entendeu? Mas ela vai chegar com açaí. E a Martina? E a Martina, né? A Martina vai abrir o app, vai ali no Eu iFood. vou ser feliz, primeiro. Eu sempre digo, Martina, onde está a Martina? Sendo feliz. Martina está sendo feliz, ela não quer ter razão, entendeu? Ai, tá, não achei, tá aqui, que nem tu falou, ai, tá. Eu não vou no iFood. E até para as crianças da escola ali no jiu-jitsu, a gente começa a utilizar isso. Começa ali, opa, essa criança aqui é colérica. Eu já sei como é que eu tenho que lidar com ela. É muito mais fácil, né? Quando tem essa compreensão. Entendeu? Porque aí tu consegue entender o comportamento dela. Aí vai para aquele primeiro teto que a gente estava falando lá no início sobre a comunicação. Como é que tu disse? Assertiva, né? Maternidade afetiva. Tu saber passar a tua mensagem, Saber né? passar a mensagem. Exato. Entendeu? Que aí tu Saber conversar. conversa na frequência da outra pessoa. Sim. Entendeu? É muito mais fácil a assimilação. O que entra nesse teto também, nesse gancho, é que muita gente trata a criança como outra Como pessoa. adulto, né? Não, na verdade, esse é o ponto. É não entender que a criança também é um ser humano. Sim. Por que que tu vai fazer aquilo com ela que tu não faria com um adulto? Entende? Por que que tu agiria agressivamente, com palavras que for, se tu não faria isso com um adulto? Como se a criança tivesse o mesmo nível de compreensão Exato. que tu tem. Esse é o problema que a gente carrega, que a Sim. gente não consegue enxergar que a criança, ela é um ser humano. Não é porque ela é menor, porque ela é indefesa, que tu vai despejar em cima dela. Jogar um caminhão E de isso lixo. que é um problema muito, muito, muito repentino e constante nas famílias. Porque a gente não consegue ver a criança como um ser humano. Acho que grita, berra e faz, acontece e Deus vai resolver. Mas não. Eu vejo isso pelo meu filho, sabe? Quando a gente é reativo com ele e age e vê, a gente não vê resultado. Mas que nem esses dias ele parou, né, numa loja, ele invocou que ele queria um drone. Ele viu um drone na prateleira e queria aquele drone. E aí, como é que tu vai explicar para uma criança de 3 anos que aquele drone é muito caro e que tu não pode comprar para ele? Porque aquilo também não é um brinquedo, primeiramente. É uma ferramenta de trabalho. A funcionária falando, não, mãezinha, fala para ele, depois tu volta, tu compra. Não, mas não é isso que vai acontecer, eu não Ele vou precisa voltar entender. aqui. E aí ele ficou chorando. O Rick a gente foi comprar um suporte, eu botasse TV. E ele ficou chorando na prateleira, mas gritava. Eu escutava ele chorar de longe. E aí, o que eu fiz? Eu me abaixei, fiquei na altura dele, deixei ele chorar. E aí, a vendedora, que não sei o que falta coisa. E eu parada ali, fiquei encarando ele, olhando pra ele. Filho, quer um abraço? Fiquei parada, escutei ele, deixei ele sentir. Ele precisa aprender a sentir, ele precisa lidar com as emoções, com o que tá acontecendo ali. Até porque ele não sabe o que tá acontecendo. Então, ele precisa só ir sentindo e ver o que vai acontecer. Fiquei. Falei, aí ele parou de chorar um pouquinho. Falei pra ele, filho, isso aqui não é brinquedo, amor. Vamos procurar um brinquedo. Vamos ver se a gente acha uma coisa legal, parecida. Ai, berre. Quer um abraço? Não deixava nem eu Não tocar quero teu nele. abraço, mãe. Ele não deixava eu Isso tocar quero meu nele. drone. E eu respeitei o espaço dele. Eu não toquei nele. Tá, daqui a pouco, filho, quer um colo, quer um abraço? Aí continuou chorando, mas ele veio pro meu colo. Eu consegui tirar ele daquele ambiente que... Ele mesmo estava sentindo a pressão de Rick querendo ir embora. A Maria também estava. E aí era funcionária ali tentando resolver o negócio. Ele veio pro meu colo, ele saiu chorando. Mas eu consegui acessar o sentimento dele e tentar fazer o trazer ele entendimento. para mim. E ele entender que eu sou o porto dele, que ele precisa despejar mesmo. Porque criança não precisa parar de chorar. Às vezes a gente fica irritado com aquele barulho, mas a criança tem que chorar. Ela tem que entender que não é porque tu vai deixar uma criança num canto ali chorando, não. Mas tu vai acolher o choro daquela criança. Tu vai agarrar e vai dizer, eu tô aqui. Eu sou pra ti. Vamos tentar resolver isso aí junto. Não tá legal? Vamos tentar resolver. E foi o que eu fiz naquele momento. E é lidando com esse sentimento que a gente vai conseguindo Construir desvirar isso adultos aí. melhores. Aí, Educação infantil. aí que tu vê, os adultos daí é que tu vê a consequência disso, né? Mas isso Tem não é uma muitos reação... adultos que reagem assim porque não tiveram suporte antes. Exato. Isso não é uma reação que eu sempre tive. Talvez. Isso é importante talvez. salientar. Isso não é uma reação que eu sempre tive. Mas quando eu comecei a entender essa educação infantil e que a criança também é um ser humano, eu comecei a tentar modificar e inserir isso nele. E hoje eu vejo que ele se tornou uma criança não é mais tão agressivo quanto ele era, porque a gente se comunica. Ele ainda é loucão, o Davi sabe, ele entra aqui, pá,
Mas tu leva ele pra um canto, tu mostra pra ele que tu tá ali, tu tá com ele conversa, ele se abre, ele se entende. E isso é pros antigos, pros avós, pros bisos, isso é uma coisa ainda muito, tipo, tu tá mimando essa criança. Tá muito moderna. Tu tá muito moderna, tá criando essa criança, tu vai deixar essa criança berrar e até quando? Não vai dar uma pau. Um laço resolve. Não é isso. O laço não resolve nada. Por que vai resolver com uma criança que não consegue nem se defender? Sim. Então é um processo que a gente tem que. Se resolvesse, então, todo mundo lá do passado ia ser tudo perfeito. Bah, eu saí com um pedaço de pau na rua. Você imagina, eu lembro que ainda falando nessa questão, teve uma vez que deu um tumulto, cara, eu tava acho que na 5ª série, aqui no Pio 12. Né, porque a gente tem uma escola aqui pertinho, a gente tá gravando, eu fiz a pré-escola até o 8º ano. Né? Na época não existia 9º ano essa parada que tem agora. E aí, cara, deu uma guerra de bolinha dentro da sala. E alguém atirou uma bolinha, na hora a professora entrou e a bolinha pegou nela. Meu Deus. Todo mundo foi pra diretoria. Eita, nós. Chegava na diretoria, lá tinha o livro ATA lá pra assinar o livro ATA. Todo mundo botou assinou o nome, livro ATA o Emanuelzinho botou nome e ligaram, tipo, cara, tipo, eu nunca reprovei na escola. Uhum. Porque, cara, pau pegava. Medo. Cara, pau Medo. pegava. Minha sogra é minha ídola, E eu sempre falo. e a minha mãe saiu de casa, ligaram pra ela, contaram o ocorrido e ela foi. Já na veio com escola. pedaço de pau, já. Brava. Sinto Chegou chinelo. na escola, ela chegou aqui na escola. Ouviu as professoras, ela não quis nem me ouvir. Eu fui condenado já, sem direito a Segunda instância. sem direito a ampla defesa, Isso é a não falta teve? de comunicação, por isso que se cria essa comunicação. E aí, eu fui daqui, tipo, na época eu morava umas 5 quadras daqui. Uhum. Eu fui até em casa apanhando. Só que detalhe, a minha mãe tinha vindo de carro. Ela Meu esqueceu o carro aqui e foi batendo A em mim até em Vou casa. fazer render essa volta. Que deu, vamos fazer O meu que, que pai. ela conseguiu com isso? Te deixar com, Revolta. com esse trauma aí que tu carrega. Nós vamos ter que Ela chegou na tratar metade isso. do caminho, ela viu que tinha esquecido o carro, bateu mais Mas ainda. não fez eu esquecer o carro agora, viu? Me culpou e tal. E aí eu fiquei cheio de trauma, por isso, não, brincadeira, entendeu? Mas é Várias sessões de terapia até. várias sessões de terapia. Mas então, e aí depois, cara, o que me fez amadurecer muito como homem foi essa questão de ter filho e mulher. Porque eu entendi essa questão de rodar comportamento, de tu repetir comportamento das pessoas que te educaram, às vezes que te ensinaram. Eu falei assim, cara, minhas filhas, que nem eu falo, eu brinco com a Marcela que ela buscou, e a mãe dela fala isso assim, cara, tem coisas que o Manuel faz que é igual o que teu pai fazia. Uhum. Eu falei, cara, é normal, tu busca inconscientemente Sim. características, então muito provavelmente, né, todos... É a repetição. né? Exatamente. Todos Tu vai nós buscar- temos alguma coisa nos Se a nossos gente pais. aprende que a gente tem que escrever com a direita, se a gente não for canhoto, a gente vai Exato. escrever. E aí, quando eu entendi essa parada, eu falei, cara, eu preciso amadurecer, melhorar o meu relacionamento com a Marcela, meu casamento com ela, para que elas cresçam num ambiente onde elas vão buscar uma pessoa Isso. com as mesmas características Sim. que eu tenho. Então, tipo, eu falo pra Marcela assim, cara, se um dia eu tiver assim, eu não bato nas meninas. Uhum. Não bato. Cara, teve uma vez só que eu bati na Clarinha, mas ela tinha 3 anos, eu acho, né? Não, um pouquinho mais. A gente já tava morando encharcado 5 para 6. A única vez. A única vez. Por quê? Não gosto de bater porque eu nunca apanhei do meu pai. Eu tomei uma chinelada uma vez Mas nele. tá, mãe. Ah, mas Não, dá- dava chinelo. A minha sogra era menina, tu Ele tem tava- 2, a minha sogra tinha 4. Ele tava correndo aqui, Tinha ela tocava o 4. chinelo e pegava no caminho. Cara, minha mãe era crazy. Ninja. Minha mãe era crazy. Cara, uma vez ela pedalou, ela derrubou a porta do banheiro. Braba. Curiosa. Cara, eu fiz Cara. assim, eu sabia, cara, deu. Ah, me Vai. ferrei. Alguém vai ferrado. morrer. Eu fui, E esse corri alguém pro é banheiro, tranquei a porta, liguei o Só chuveiro. viu aquela Tô porta, tomando banho. Vai Cara, pro banho mesmo. ela pedalou. A pior é que é o seguinte, eu fiz a encenação tão bem que eu fui tomar banho. Ai, meu Deus. E aí, quando ela entrou no banheiro, Ficou eu tava, pelado, eu ele tava ficou sem pelado. nada E de aí, pano pra meu, proteger. Doeu mais o couro. ainda. não, foi terrível, foi terrível. Vai. Então, quando eu entendi essas paradas, assim, Mandou tu pagar a porta depois, não? Hã? Mandou tu pagar a porta também Não, depois? não. Minha mãe era dessa, ela Piada. quebrava o cabo de vassoura na gente e dizia, tu vai comprar outro cabo pra mim. E aí, quando o cara entende... Autoresponsabilidade. Então, cara, quando eu entendi essas paradas, eu comecei a mudar o meu comportamento como homem. Sim. Entendeu? Pra não dar esses exemplos, pra que depois elas não voltassem lá na frente, quando elas forem procurar o relacionamento delas, elas Procurar repetir. Exatamente. repetir Isso alguma é coisa boa. comprovado Alguma sempre, coisa ruim, né? mesmo que inconscientemente se espelha no Criador, né? Sim, sim. E eu vi muito, tinha essas paradas dentro da minha mãe já é falecida,
E, cara, eu via muitas essas paradas dentro de casa. Briga por causa de grana, briga por tudo que era coisa, era ciúme, era tudo, era um monte de parada. E eu conversei com a Marcela. A Marcela foi minha primeira e única namorada. A única namorada que eu, tipo, namorei em casa certinho e tal, foi ela. Na quarta, sábado e domingo. Na verdade, Quarta do era quarta e sábado. Quarta e sábado. Não, ele tava no quartel quando a gente se conheceu. E aí, cara, quando eu entendi essa parada de toda essa reprogramação, de repetir o padrão, que eu comecei a mudar tudo. Entendeu o sistema, né? Sistema de vida. Tudo começou a mudar de uma forma consciente. Aí eu falei pra ela assim, cara, eu assisti esse monte de coisa, eu não quero repetir esse padrão. Então, tipo, já era uma coisa que eu fazia inconscientemente a questão de assim, cara, eu vou quebrar esse ciclo agora. E vou buscar o relacionamento, vou buscar, tipo, quando eu encontrar uma pessoa que é combustível, eu vou fazer esse relacionamento dar certo, por mais imaturo, porque eu fui imaturo pra caramba no início do relacionamento. Tipo, e aí tinha muitas coisas, tipo, conversas que eu tinha, tipo, meu pai não... Tipo, eu casei com 21 anos, com a mesma idade que ele casou. Sim. E aí, tipo, ele me chama de campeão, né? Desde cedo, uma aposta que ele fez com um amigo dele lá de quem ia ter o primeiro filho homem. Olha as paradas de lá de 85, né? E aí, ganhou, e aí toda a minha família do lado do meu pai me chama de campeão. E aí, cara, ele tentou persuadir, cara, não, tipo, mas porque a imagem que ele tinha era essa. Tipo, eu casei cedo e meu casamento não deu certo, eu sofri, então eu não quero isso pra ti. E eu entendi aquela parada assim, fica tranquilo que comigo não vai ser assim. E tu sabe que mesmo inconscientemente, nesse ato dele te chamar de campeão, te motivou, né? Muito. Mesmo Claro, que inconscientemente. Com certeza, com certeza. Então imagina, tipo, o fogo, né? A agressividade. E aí tu tem o cara que... Até hoje ele me chama assim, cara, eu nunca vi meu pai me chamar pelo nome, na real. Sim. Eu nunca vi ele me chamar pelo nome. Verdade. Ele sempre me chama pelo apelido. E hoje eu sou a nora preferida dele, né? Se tu te separar de mim, ele morre junto contigo. Né? Se eu me separar, resposta, hein? ele morre junto contigo. Vocês entenderam esse teto? Entendeu? Se alguma coisa acontecer com o Emanuel, você já sabe. Você sabe, tá? bem que tá O meu gravado. sogro não Tá apoiou meu registrado. casamento, mas hoje ele é... Se eu chegar a cogitar a separação, ele Duplo morre. homicídio. Tanto que ele gosta de mim. Ainda vai matar eu e que é pra não nascer mais nada, entendeu? Não, dessa família não sai mais nada. Então, cara, foi uma parada assim, cara, vamos fazer dar certo. Sim. Entendeu? E aí foi um ciclo, cara, beleza. E aí vem tudo aquela parada assim, cara, porque eu identifiquei muitas coisas da minha mãe nela. Então, tipo, a Marcela é muito caprichosa, muito organizada. São coisas que eu não sou, mas que me completam, que me ajudam. Completam. Então, Sim. tipo, pô, ela me dá um baita suporte, entendeu? De vida. Mas Me é ajuda. precisa ter essa troca. Sim, por isso que eu digo, ou é combustível ou é âncora. Sim. Entendeu? É E o ela lance sempre da foi essa soma. parada. Tipo, eu sempre quis ser algo, tipo, que nem eu comecei a ideia de ser um super-herói. Eu não sabia como. Eu fiz o concurso por causa dela. Quando chegou na hora no dia do exame físico, que eu fui lá, fiz a prova, passei na prova e tal. Quando chegou no dia do exame físico, eu queria virar a noite na gincana, mano. E ela, negativo. Não, vai Amanhã dormir. tu tem um teste físico pra fazer e tu vai fazer. Ele me botou dentro do carro e eu fui fazer brabo, beiçudo. Fui fazer o tal do teste físico, Sim. passei e entrei assim, beleza. Imagina se eu não tivesse ido. Sim. Se eu não tivesse feito essa parada. Alguém não foi naquele dia. Eu lembro que alguém não foi naquele Foi o dia. Andrei. E já deu até nome. Meu Deus do céu, deu até nome no Azar, podcast. eu tô pela treta, não gostou, Censura. não gostou, pula em mim. Processo. Não gostou, vem. Eu ainda ando armado, só pra dar um... Só de bravo. Só de brabo. Nem sei quanto tempo vocês falaram, gente, mas olha. Vocês não querem um Tá cafezinho? bom. Vocês querem alguma coisa? Um cafezinho? Nós queremos mais pautas, Tá, tretas. Um vinho. Não. Opa! A última vez que o Davi foi lá em casa, ele Olha disse um aí, hein? vinho bom. Bah. Agora a gente aqui, Bom ó, a pra gente caramba. veio como convidado e o Rick e a esposa tem que ir lá em casa com o Davi como convidado, Olha tem que aí, cozinhar hein? e tu tem que comprar um vinho bom. Olha aí, hein? Tem que inverter esse Aquele teto de lá em 700 casa. pila. 700 que a Vou amiga ficar da minha com mãe... pena de beber. 700 que a amiga da minha mãe pegou e falou, não. Vou eu levar vou meu comprar isso copo daí. e vou vender pra alguém, que daí eu faço uns 200. Não, a minha mãe não dá. Minha mãe vai dizer, não, vamos comprar isso aqui de 50, tá bom. Que massa. A gente foi fazer uma viagem agora, né? No final do ano passado, que era o sonho dela ir pra um cruzeiro. Tá? Beleza. Show. Tamo lá na tal Não, da tava festa. tranquilo. Cara, era o baile do Nego Velho, do Alexandre Pires. Uhum. E aí,
Do caramba, Tá show, louco. baita estrutura. Só que nos outros dias os shows eram meio fraquinhos, show. Uhum. A gente foi conhecer os bares do navio. Bah. E tem bar. Mano, Muito bar lindo. começou aí, eu olhava as cartas de vinho, porque eu desenvolvi, graças a ela, um gosto por vinho. Sim. E aí é um gostinho meio caro. Refinado. Refinado. E aí eu olhei assim, olha aqui, R$100 essa garrafa de vinho. Um vinho francês. Uhum. E eu, cara, eu quero. Eu posso. Eu mereço. Não. Eu mereço. Vou lá, mereço. Só que Não, não era R$100 Eu achei- a Era a garrafa. Eu taça. achei A que taça. fosse. Não era assim. Era dólares. A 100 100 dólares. Nossa, bem assim. Ah, não é E nem o dobro, tomaram? multiplica por Tomamos. 5. Por 5. Aí Daí, na na agora hora a gente da vai fatura tomar. ele ficou. Na hora entrou assim no celular, assim, do cartão de crédito, assim, o Entrou em real. meu, entrou. Não, mas a minha entrou em mágoa. 5,8. Eu, A agora já minha é. mágoa Ficou não é o preço isso. do A minha champanhe mágoa é que o rapaz fez um monte de foto linda minha lá, né, de amarela, aquela que tem umas escadas trichique, assim. E ele só deixou eu comprar uma foto. Daí eu disse, por que tu não deixou eu comprar? Marcela, quanto era cada foto? Eu não lembro. R$100 cada R$100 foto. cada foto. Marcela, tu vai dar R$1.000 por 10. Mas é a única vez que eu vi nesse navio, ele não deixou eu comprar. Só tem uma foto. E aí, o que ela fez agora? Agora ela quer que eu vá Mal de novo. vendedor. Só pra Vou comprar lá aí, ó. comprar 10 Já era, comprar podia as ter saído mais nove barato. Ou leva a gente que a gente bate 100 Aí, ó, fotos. daí- Olha aí, ó. Não tem coragem. Solução. Nossa, é muito legal não o navio, tem- gente. É, eu não sou muito cruzeiro, deve vai. Nossa, Eu vou. o navio Mas é vai massa, curtir é demais. massa. Vale a Tá, pena a gente experimentar. faz Mas não amizade tem nada a ver. Tenho Eu medo tinha- de água. Mas eu tinha medo também, eu não queria ir. Eu falei eu pra Marcela fico assim, cara, nesse se essa porcaria afundar, eu não vou te Nossa, salvar. Titanic. Eu vou te História, deixar, eu vou te essa deixar pra conversa- Eu trás. fico Já em era. cima do casco lá. Gente, e ele tu não vai. sente nada. Nos barquinhos pequenos que te levam do navio até a beira da praia, sim. Mas no navio tu não sente nada. Para não dizer que não sente, que Não, no eu primeiro vou dia enjoar. tinha um ventão, assim, né? Daí a gente Delícia. sentia o vento batendo lá em cima, porque daí quando tu fica lá... Mas é bem de boa. É muito legal. Eu gostei da Ah, experiência. pelo que eu vi do que vocês postaram, pô, é incrível. lindo, incrível, Incrível, é gigantesco, né? É muito grande, é uma navio. cidade. Ah, tá louco. Só que fala do meu Imagina. inglês. Por onde que passou? Fala do meu inglês, né? eu queria me matar. O São Paulo e Rio, foi bem tranquilo, assim, foi de São Paulo para Rio e São Paulo. SPRJ. A parte do inglês é muito legal, Mas gente. tinha gringo, então. Demais. Gente. Não, é tipo, toda a tripulação do navio Era gringa. É, tipo, gringa. é bacana tu desenrolar no inglês, porque tem galera de todo mundo. Show. Então tu consegue Que conversar massa. com todas as nacionalidades dentro do navio. Que show. E aí a Marcela queria tomar chimarrão. Aham. Eu queria água quente. E aí, tipo, a gente tem Levaram erva? a esposa do irmão dela. É É fluente. fluente em inglês, morou nos Estados Unidos, é professora e tal. E aí ela conversando em áudio com ela assim, tá, mas como é que eu falo Água quente. Como é que eu peço água quente em inglês aqui pro pessoal? Aí tava ela e ela tentando repetir. E aí o Valentino, meu sobrinho, que é bilíngue também, né? Ele, tia, aí ele falou o nome, baixa teu aplicativo. Eu, Valentino, não tem internet aqui, não tá baixando nada aqui. Eu já ia chegar um water hot? Foi muito legal, gente, vale a pena demais. Nem sei se é assim, Pronto. mas eu ia tentar me comunicar dessa forma. Mas foi, fora da Deixa eu levantar a mão que veio uma dúvida muito importante agora. Vai. Qual foi o primeiro projeto que vocês fizeram juntos? Fora a família, filhos, esse tipo de coisa. O projeto primeiro e depois o que vocês julgam mais importante, assim, com um maior valor. O primeiro projeto foi a fábrica, né? Foi a fábrica de campeões. Uhum. Foi a escola de jiu-jitsu, porque a parada é só, eu só tinha o concurso e, tipo, eu não tinha mais nada. Porque, tipo, eu já tinha sofrido acidente, então, cara, era o salário sequinho, não tinha hora extra, não tinha nada, porque, pô, só podia trabalhar no administrativo, porque tem como ir pra rua pô, ostensivo com um braço só. E, cara, eu falei pra ela assim, eu preciso fazer currículo como para-atleta. Na verdade, o que aconteceu? Em 2016, 2 anos depois do acidente, eu estava trabalhando na área de inteligência do estado e aí me convidaram para ir pro trabalhar nas Olimpíadas no Rio. Aí eu fui em 2016 trabalhar no Rio lá, cara, eu vendo as Paralimpíadas, lá vendo o jogo Brasil e Alemanha de basquete cadeira de rodas. Eu olhando, me sentei para olhar aquele jogo assim. Aquelas mulheres assim, cara, se arrebentando naquelas cadeiras, assim, se batia, voava a cadeira para um lado, mulher para o outro. E tipo, cara, elas vinham, cara, se arrastavam, virava a cadeira, subia de novo, se amarrava e o pau pegava. E eu, caramba, velho. Eu tô aqui, só perdi um braço, só isso, e eu tô reclamando. Olha o que essas mulheres estão fazendo com bem menos do que eu. E eu, cara, quer saber de uma parada? Eu vou voltar pra casa e vou voltar a treinar. Cara, no dia 20, eu voltei das Olimpíadas, dia 20 de setembro, dia 21 eu tava treinando. Foi aí que eu conheci o CrossFit. Porque era, tipo, a modalidade que eu mais conseguiria me adaptar e Sim, ganhar um e preparo fortalecer. físico de forma rápida para poder voltar a competir com o jiu-jitsu.
Só que faltava grana. Porque, tipo, eu só tinha CrossFit em Porto Alegre, morava aqui em Charqueadas, então eu tinha que ir e voltar todos os dias pra treinar. E, cara, como é que eu vou fazer pra girar dinheiro? Só que aí, o que acontece? Esses 2 meses eu segurei no talo. A gente foi, né, se ajudando ali, beleza. Aí eu fui disputar um campeonato em São Paulo, já como para-atleta. Cheguei lá, venci a competição. Quando a gente tá voltando pro Rio Grande do Sul, a gente tá voltando, começou a sair nos jornais e tal. Pô, Charqueadense, campeão mundial. Só que todos os jornais falavam que eu tinha sido um atleta, Emanuel tinha sido campeão, e não o para-atleta. Para-atleta. Então, eram poucas pessoas que sabiam o que tinha acontecido comigo. Chegou aqui, a gente recebeu uma ligação, meu sogro recebeu uma ligação. Diz pro teu genro vir aqui e tal, numa academia, que a gente quer dar oportunidade aqui pra ele dar aula e tal. Chegou lá, só que quando eu cheguei lá, eu desci do carro, o cara olhou assim, pá, tomou um choque. Tipo, não era o que eu... E aí, o que aconteceu? Cara, te deu um prazo de uns dias, eu organizei tudo, convidei uma galera pra ir, comecei a reunir, porque eu queria dar aula, porque era uma oportunidade de fazer dinheiro. E, cara, isso é um dos pontos mais... As pessoas acham que o meu ponto de inflexão foi o acidente. Não foi. Foi essa parada. Nessa parada nasceu o empreendedor Full HD. E aí o que acontece? O cara chegou na hora de eu começar a dar aula, assim, não vai dar. Não quero e tal. Aí me deu um monte de desculpa esfarrapada. Eu entendi que mediu a minha capacidade meu discernimento técnico por não ter um braço que eu não poderia fazer isso. Cheguei em casa, me descabelei, chorei, né? E aí a Marcela entrou assim, não, agora a gente vai fazer. E tipo, cara, a gente tinha uma garagem velha, tinha um Fuca, uma carcaça de Fuca no meio da garagem, um Fuca sem roda, no meio da garagem, assim, não tinha nem como mexer. Cara, deu 24 horas, assim, tava tudo limpo, tudo pintado. Fui lá, compramos um monte de 60 e poucos metros de tatame com uma grana que a gente não tinha. Foi lá assim, cara, vamos compramos no cartão de crédito, seja o que Deus quiser. E aí, cara, a gente começou, eu falei, vou montar uma turma adulta. Só que, tipo, eu já tinha minha filha que já treinava jiu-jitsu com outro cara. Eu falei, cara, casa de ferreiro, espeto de pau? Que não, né, parceiro? Aí eu, não, peguei. Só que eu vou dar aula pra minha filha, vou abrir uma turma kids pra ela. Só que aí deu uma treta positiva. Quando eu fiz isso, veio uma galera junto. Aí, tipo, cara, a turminha dela que era ela e mais 6 criancinhas. Que foi esse menino que segue até hoje, que eu comentei lá atrás. Ele segue até hoje. Ele entrou junto com ela. Não, começou junto com ela. E aí a turma adulta foi um cara que eu convidei, que eu vi que tava passando por problemas, né, psicológicos e tal, do momento que tava vivendo. Convidei o cara foi dar aula pra mim, foi ter aula comigo, né? E aí, cara, foi um dia, tinha 6 crianças, no outro dia tinha 12, no outro dia tinha 20, no outro dia tinha 30, e assim foi, começou a ganhar uma proporção. E aí, dali, a gente começou a tirar grana para pagar minhas competições. Tipo, as viagens, avião e tal. Então, o primeiro ano, a primeira temporada foi toda no Talas, toda sendo paga com a fábrica. Por isso que eu digo que o projeto mais importante foi vital. Por quê? Porque da fábrica nasceu a Illuminati Eventos, nasceu a Illuminati Kids, nasceu a função do balé, da ginástica, todas as turmas que a gente tem hoje. A função da Marcela hoje, ter as festas dela, a gastronomia, tipo, veio desse projeto também. Porque aí surgiu dentro dela modificar, como aumentou a concorrência de lugares com festa, em qual que vai ser o diferencial? Não, o diferencial é que eu vou fazer a festa. E aí a Marcela é esse negócio, a Marcela é casa cheia, né? Sim. Entendeu? Então, cara, onde ela vai, ela se vira, ela faz o lado dela. Então, a fábrica foi o primeiro projeto que a gente fez junto. E o que deu mais certo é o mais forte até hoje. Isso é muito interessante, porque vocês tinham um produto e vocês criaram outros produtos Criei vários ovos. E aquele teto do ecossistema. Porque compra aqui, compra ali, compra ali, compra ali e vai girando. Sim, Que da hora. É o que hoje digital a gente chama de LTV, né? LTV. O nosso LTV de produto de um serviço Tá, e qual físico. é o mais grandioso que tu deseja fazer comigo? Que ele te perguntou 2 perguntas. Se eu falar, o YouTube vai bloquear. Vai cortar. O maior projeto? Qual que a gente quer fazer junto? A gente quer fazer a imersão, né? Acho que esse é o A gente nosso quer maior fazer desejo hoje, assim. A imersão. Vocês conseguiram pegar uma parte da chave, né? Pra quem não sabe, Sim. a gente fez uma mentoria. Fizemos 3 mentorias, 2 de base, que a gente chamou, e a terceira de chave. Uma para um grupo de empreendedores, a segunda que uma empresa comprou o ticket, e a terceira para um grupo de empreendedores de novo. E aí, se tu nos pergunta hoje, o nosso maior desejo é ter o nosso próprio curso de
de autoconhecimento, né? Porque a pessoa precisa voltar, porque a gente fez, eu fiz um, o Emanuel já fez, não sei quantos tu já fez. Perdi as contas. Muitos, eu fiz um. E, então, como é importante, assim, tu voltar e entender Criar uma comunidade. e saber que aquele fato não é a realidade, foi uma coisa que aconteceu lá no passado, mas não é o... Aconteceu, tu não tem como mudar o passado. Então, a gente quer fazer isso, é um projeto nosso. Aí vem o medo, né, do desconhecido. Ai, vou embora para São Paulo, como é que a gente vai fazer? Tem as meninas e as empresas, e como é que eu vou fazer com a Illuminati? Não, a Illuminati eu vou passar para tal pessoa. Mas, assim, a longo prazo a gente já tem, porque a gente vem batalhando há 7 anos já nessa ideia. Pra construir isso. Construir, melhorar a vida das pessoas através do nosso conhecimento. Sim. E também, assim, fazer com que eles sofram menos do que a gente sofreu. Tentar dar atalhos, né? É claro que muita coisa a pessoa vai ter que passar, é normal. Mas tentar dar o caminho, né? A chave. Sim. Né? Para ter uma vida extraordinária, para ter uma vida boa, uma vida abundante, para poder subir no navio, para poder dar risada, para poder comprar um vinho de Poder 400 comprar reais. as fotos. Comprar as fotos, que agora não me deixou comprar minhas 10 fotos. Não, as Só fotos me deixou comprar uma. Não, vamos tirar aqui mesmo com o celular aqui e já Vai era. ficar a mesma coisa. Não ficou a mesma coisa. Porque ainda se o Davi tivesse lá com a câmera dele, ficava, Mas mas não ficou. o que a gente faz, então? Se a gente bater... Ó, o Davi Olha aí o vai. desafio, hein? Tá vai registrado, vendo, hein? né? Grava Tá direitinho. registrado Me aí ajudem. tudo, hein? Grava direitinho. Vai bater quantos pro Davi com a gente? $500 000? $500 000. O Davi Me vai. ajudem. Pago Ó. por Meio ti. milhão. Só que a gente precisa convencer a se juntar Kathleen. os seguidores de todo mundo aqui, eu acho que... De 1 a 4 de dezembro. Olha aí. Reserva Olha essa aí. data. 1 a 4, já tem Fechado. data, é o Já nego tem velho. data. Muito legal o baile dele. Que legal. Mas a gente Massa. tem que ver a Kathleen. A Kathleen não quer subir no navio. É negociável. Já viu? Já mudou o Se negócio. tiver uns negocinhos legais pra beber. Tem. pode deixar Tem. aí. Drink. Vai ter... negociável. Tem cerveja? Tem cerveja tem, barata? tem. Tem, Ah, tem não, a tá. cerveja de boa. Não, ainda minha filha ligava e dizia, mãe, tu tomou teu draminho? Que draminho? Claro, tu vai beber. É esse que é o meu medo. Eu Tô passei bebendo pra mal caramba quando aqui. andei Tá de bebendo pra avião. caramba. Fiquei enjoada, nauseada. Não dá, fica de boa. Eu cheguei em São Paulo, mas branco era um papel, suava, pingava, suava. Não, mas é não uns era barquinhos medo, porque eu pequenos. sempre gostei de avião, dessas paradas Sim. aéreas. Eu não sei o que foi que rolou, na Ficou verdade. pânico ali. Não, mas é que às vezes dá umas... O cara Eu não pega tinha uns medo, eu voos. tava trifeliz, tava achando lindo, chorei a viagem inteira daqui até... Emocionada. Primeira vez que eu andei de avião. Mas, passei muito mal. Cheguei suando. Tadinha, muita nossa. emoção. Eu enjoo, eu não posso mexer no celular andando de carro. Ah, eu também não. Isso é, né? Não sei se é criança, eu sempre falo. O Rick descobriu por Não, quê. eu descobri por causa do... É um líquido que a gente tem no Sim, ouvido. o labirinto. Isso, exatamente. O que acontece é que às vezes muitas pessoas mexem no telefone. Então a sensação que o nosso cérebro tem é de tipo assim, ó, o celular tá entendi, parado. entendi. Ué, mas ao meu redor as coisas estão andando. mexendo. Ah, Então o cérebro automaticamente Fica identifica confuso. como se tu tivesse sido envenenado. Tipo, ó, tá parado, mas eu tô andando, tá tonto. Tipo, como se sim, fosse já tonto. confusão. Aí o Faz estômago, um- o que ele faz faz? um teste, Identifica como se tu tivesse envenenado Parece que e... bebe kit também pra fora. sente isso, né? Fica muito louco. Fica muito louco. Essa daí... Assim, Como é parece que é? que o cara tá Dá parado. um teto se o cara tá fazendo assim, assim, sabe? O cara toma o kit e parece que o cara tá parado e o mundo inteiro tá girando. É efeito contra. É a mesma brisa. É mais ou menos Estamos isso. fechado então. Quando a gente fizer $500 000 e outra. Quando a gente fizer o nosso primeiro curso, os Mas convidados não vai, serão não eles. vai dar certo levar não vai dar certo levar a equipe. Até um certo horário a gente pode gravar, depois já não pode mais. Depois já era. Aí Mas depois aí tem que que é a curtir, graça. né? A gente aproveita. Aí tem que levar botão. Não dá pra ir pra um cruzeiro só pra trabalhar, né, Sim, gente? não, gente. não, No não, próximo episódio, o teto invertido vai ser no Cruzeiro. É É isso Olha aí. aí. Oi? Bora. um episódio massa, do Cruzeiro, do hein? Cruzeiro. Não, é pior que a Que gente que postava é? as coisas e a galera vinha. Como é que é? Gente, depois eu gravo pra vocês, agora eu tô aproveitando, tá? um Só daily tô filmando vlog. aqui pra vocês. Curtindo. Muita gente tinha vontade de fazer o cruzeiro. Achei que era só eu que Não, tinha é esse sonho. interessantíssimo. Ai, eu nossa. vendi pra caramba naquele Cruzeiro. Aí, ó, viu? Cara, Valeu os Levando a gente vai 100 vender dólares. mais ainda. Valeu. Olha aí. Lá nasceu outros projetos. deu mais também. retorno. Por aquela parada que a gente tava falando no início. Uhum. Tipo, da inveja. Entendeu? Sim. Tipo, cara, eu tô vivendo isso aqui. Tu também pode viver. Eu sei a receita. Arrasta pra cima. É. Hoje é o clica no link. clique, né? clica no link. Clique aqui no É, não o saiba mais. ponto é que o Emanuel sabia há 18 anos que era o meu sonho. Uhum. E a pessoa que está assistindo lá na tela não sabe Não que sabia. existe uma história de 18 Por anos trás. por trás de batalha. A gente fez 15 anos de casado. Uhum. E eu falei pra ela, a gente nunca tinha saído juntos sozinhos. Porque a gente tinha duas meninas pequenas que A tinha gente que estar entende. junto. Vocês Sim. sabem.
Aí pergunta, no restaurante tem espaço kids pra gente poder comer pizza? Exatamente. E eu falei pra Marcelo assim, cara, se é um lugar que minhas filhas não podem ir, eu não vou. Ah, ele não ia, ele não queria. Não vou. Nem aniversário, não. é só pros adultos, então já era. Pode botar outro no meu lugar aí que eu não vou. Aí ele se Entender ofendia. onde se cabe é muito importante. É. É muito importante. Entendeu? Então, porque sempre foi assim. Sempre coloquei, tipo, se as minhas filhas não podem ir, eu não vou. É. Qual é a necessidade? É hoje que elas estão um pouquinho maiores e tal. Eu falei, tá na hora de Que vencer é esse... daí que eu peguei e falei Tá na pra hora ele, de vencer tuas esse filhas vão te bloqueio e tal. deixar. É. Tu tá deixando de viver tua vida, Sim, tuas filhas vão te isso. deixar. Não pensa tu que elas vão deixar os namorados pra ficar contigo, não vão. Vão deixar de ir numa Mas festinha pra ficar com o pai. É. Sim, É aquele não negócio, vou, né? Eu não vou em lugares que não deixam meu filho ir, mas tem lugares que eu não quero levar ele. E usam isso como desculpa, né? Exatamente. Desculpa pra evitar treta. Esse benefício. Então segue acompanhando aí pensar no no podcast que a gente vai, no próximo, lançar o nosso curso. Toma. É, Sabe que eu sou exatamente. dessas. Já tá Já- registrado. Vai, tem uns bar muito loucos lá pra gente gravar. Olha aí. Olha aí. Tem uns bar muito loucos. Uns pra drinks. Olha aí. Drinkzinho. Acompanhem a saga aí dos nossos episódios. O Emanuel vai vir, a Marcela também, vão vir mais vezes aqui. A gente vai conversar mais vezes. Vão ter mais resenhas. É isso aí. Pode ser? Né, Pode ser, fechado. a gente vai acompanhando. Cara, eu não sei, mas eu acho que Vai ser muita 90 dias coisa eu boa. bato essa meta. Vai. Olha aí. Pelo Conta pra gente. Não pelo tem projeto essa, vai que Conta ter que pra levar os gente. guri. Estamos Ah, não pra quero gente nem aqui. pra saber. isso, né? Não, Será a que gente eles tá aqui. Eu nem conseguem gosto levar de os vinho, mas vou equipamentos tomar lá esse vinho. dentro? Vou ter que perguntar pro vendedor, se dá pros equipamento? guri entrar com os equipamentos lá dentro. Ah, a gente dá um Cada um jeito. leva na sua mala. Não, Cada só um pra- leva na sua Gente, mala um tripé e Pra encerrar o pessoal- podcast, Aquela porque já câmerazinha estamos há 2 pequenininha horas ali. nesse podcast. Tu também acredita que a galera, a gente faz amizade dentro da avião, Sim. muito legal, né? Aí no último dia a gente fez amizade com um guru lá, muito legal. O cara é demais, o cara é um guru, não quis o meu dinheiro. Eu falei, eu pago a hora pra te me dizer quando é que eu vou fazer meu primeiro milhão. Ele não quis o meu dinheiro. Muito engraçado. Aí ele começou a contar. Por que Vocês será? viram que conseguiram entrar com garrafa de Absolute? Vocês viram? Eu disse, como assim entrar garrafa de quê? Tu passa no raio-x, não pode entrar nada de bebida, né? E os guri tinham uma locada. Eu disse, mas vem pro navio, mas não toda uma muda, meu. função. Não, A olha, galera brasileiro. brasileira é foda. É, bucha. A galera Tá no botava mar, mas não saiu do absolute, Brasil. Botava uísque, botava tudo dentro da mala. Eles são fofos. Mas Brasil. então, pra encerrar, Emanuel, fala pra nós aí o que tu acha que pra galera seria realmente a chave, a virada. O que precisa, por onde que tem que começar pra... Pá! Claro, Uma depois dica de comprar da- o curso de vocês, né? É, né? Pode comprar o curso de mentoria do Emanuel. Pra quem tá no zero agora, né? É, no Pra quem tá zero. no zero, Parte precisa por de um onde? pontapé. Qual que é a tua dica, assim, pra... Cara, Começar. começa. Mentalidade. Uhum. Não adianta tu ser expert em muita coisa e ter um conhecimento absurdo se tu tá escasso, se tu não tem muita coisa que tu não quebrou, se tu não te conhece, né, não tem o autoconhecimento, tu não vai conseguir colocar isso pra É. fora na potência máxima. Então, eu diria isso, autoconhecimento, né? a Se primeira conhecer. escala é a mentalidade. É a primeira coisa que eu falo. Tipo, eu sempre gosto de fazer com os mentorados que entram novos uma call sozinho, a um. Por quê? Porque eu consigo identificar qual é o ponto que ele está. Para mim saber o que eu preciso ajudar ele a desbloquear, Sim. entender, ressignificar, para que ele possa trabalhar com a potência máxima. Porque não adianta eu entregar para eles, cara, hoje eu largo scripts para vender organicamente nos stories, cara, faz chover, mas se o cara não tiver escasso. Entendeu? Tipo, eu tenho muito cliente com muita capacidade, com muito conhecimento, com expertises absurdas que não conseguem vender, porque estão bloqueados. Então, o primeiro passo, antes de tudo, antes de qualquer coisa, mentalidade. Investe na mentalidade, investe em quebrar crença, investe principalmente na relação que tu tem com o dinheiro. Até o que o dinheiro significa para ti, o que o dinheiro pode te ajudar na tua vida, o que ele pode te proporcionar, a vida que ele pode te dar. Entendeu? E aí depois disso, sim, depois a gente parte para a questão de não ter medo do julgamento, de ter a Merecimento. coragem de não agradar, entendeu? O poder de dizer não, o poder de te colocar em primeiro lugar. Entendeu? Estou em todas essas paradinhas, esses pequenos pontos de virada para ele poder realmente ter a vida que ele... Por quê? Porque Deseja, foi que ele exatamente... Eu não iria conseguir, eu não iria conseguir andar no carro que eu ando, fazer as viagens que a gente faz, ter as paradas, vender da forma que eu vendo hoje, e eu sou um cara que não era de vendas, eu era totalmente avesso a vendas, se eu não tivesse passado por todos esses pontos, tivesse desbloqueado todas essas paradas. Eu tinha crenças horríveis com o dinheiro, eu não conseguia guardar dinheiro. Não conseguia. Por quê? Porque o dinheiro para mim era um problema, porque eu cresci vendo meus pais brigarem.
por causa disso. Então, toda vez que eu tinha, eu jogava fora. Dava um jeito de... Então, eu tava sempre... Porque já era um problema. Então, se eu não tenho, eu não vou ter problema. Então, eu tive que ressignificar isso, entender o posicionamento, entender para que funciona, entender que aquilo é uma frequência, uma energia, que eu tenho que deixar fluir. Da mesma forma que ele sai, ele entra. Então, quando a gente entende isso, essa parada da mentalidade, e coloca tudo no seu lugar, tu consegue extrair a potência máxima do teu ser. E aí tu faz qualquer coisa. O que tu quiser, tu faz. Nossa. E para ter uma mentoria contigo hoje, como é que faz? Oi? E para ter uma mentoria contigo hoje, para chegar até esses teus produtos, como é que Clica faz? no link. Clica no link da Colega bio. do Clica no link. Instagram. Vai ter, já que a gente tá no YouTube, vai ter um link logo Vai tá abaixo aqui, disponível. pessoal. Depois vocês curtirem, que é de graça, né? Pode curtir o vídeo aqui, recomendar, vai ter o link aqui É, e é embaixo. Show de interessante bola. curtir, se inscrever, fazer toda a função, porque aí o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. Isso aí, Exatamente. show, A muito gente tá bom. muito sagaz. Exatamente. Nossa, a gente tá muito vendedor. Bora, pessoal. A gente tem um cruzeiro. Primeiro 4 de dezembro. Olha, Olha eu vou aí, anotar ó. essa data. Pode anotar. 1º de Olha aí. dezembro. Ah, 4, não Ah, fechem primeiro. 15 Ah, anos. tá, Olha aí, 4 ó. de Não dezembro. fechem 15 anos, não fechem casamento, por Não, favor. pode fechar a agenda. Eu ouvi falar que Fecha quando a tu equipe, a anota, gente tu manda a equipe. visualiza. Ah, sim. Claro. Dia 30 de novembro ou dia 5 de dezembro. Já pode fecha essa data A aí que gente já fecha que a tá... gente manda a equipe. Vamos, se precisar. vamos, 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 Fecha vamos. que a gente manda a equipe se precisar. Ah, não, é verdade. Isso aí, Beleza, show. isso aí. Os guri- É isso aí. Os guris já estão Vamos dar. treinando. Sagaz demais. Ah, Pode gente, ele fechar junta o que- time da Ô, meu, correria. vá. Gente, Vende os então, kits muito louco lá. Já era. Olha, o Dani vai virar nos Que kits. top. Deus do livre, adoro o kit. Top. Mas, gente, obrigado demais. Obrigada. Muito obrigado. Importante, eu falo por mim, mas acredito que o Rick acaba, Com eles vão certeza. falar Com depois certeza. também, mas é muito importante pra gente vocês estarem aqui nesse espaço, porque, caralho, foi uma conversa muito foda. É muito bom conhecer mais vocês e entender um pouco mais e pegar esse conhecimento que vocês têm e agregar na nossa vida. Show. Pra mim era Com isso. certeza. As pessoas são insubstituíveis, né? Tem muita gente que diz que são substituíveis. Sim. E ter esse... Poder colocar alguém na nossa frente e trocar uma ideia, qualquer coisinha que seja, às vezes dá outra virada de chave, né? Com Então, certeza. poder ver essa vivência de vocês é motivacional pra caramba. Então, só gratidão aí por ter vocês hoje aí jogando esse mar de sabedoria pra nós. É isso aí. Muito Pode. importante. Acho que já falaram tudo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Reconfirmar de novo, venham mais vezes pra gente conversar mais vezes, fazer mais resenha, ter vários tetos invertidos aí. E muito obrigado mais uma vez. É aí, aquele pelo negócio, apoio de cada vocês, ser um pelas universo. histórias. Vou deixar um recado e daí o Emanuel finaliza. O meu recado é que vocês, eu conheci primeiro o Davi, vi nele um menino iluminado, né? E disse que ele ia me ajudar a fazer dinheiro e me ajudou. Então, quem não segue o Davi, por favor, Fica a dica. siga. Fica a dica. Esse menino ajuda muito. Depois tive o prazer de conhecer o Rick e sua amada esposa Kathleen. E hoje tu me ajudou muito como uma mãe extraordinária, que tu já mostrou que é. Então, eu acho que se cada um de nós conseguiu ajudar um pouquinho o próximo, já a É assim missão que... foi muito obrigada. Tá? Espero poder ter contribuído. E vocês fazem muita diferença. E uma dica: se tem uma coisa que a pessoa guarda para o resto da vida, é foto e imagem. É. Isso é eterno. Por isso que vocês têm Eterníssimo. Viu? Exatamente. Fica a dica Isso é também. eterno. Porque hoje as minhas filhas, elas olham o quê? O álbum do meu casamento e o vídeo do meu casamento. É o que elas vão conseguir ver. Elas não têm como voltarem Sim. lá, elas não existiam. Então, invistam nas suas empresas, eternizem os seus momentos, tanto em casamento quanto nas empresas, porque é o que vai ficar quando aquela empresa começou, pequenininha, e quando ela está bem grande. Assim como é vocês. A foto e vídeo é uma máquina do tempo, né? É isso aí. É. Então, ó, segue o líder que os guris estão estourados. Que baita corte pro Eternize, hein? Aí, viu, Eu tô credo. muito sagaz. Olha aí. Muito sacado. Quer falar alguma coisa pra finalizar, meu velho? Cara, já acho que foi tudo que tinha que ser dito, foi dito. Uhum. Né? Só agradecer de coração a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco do nosso trabalho, da forma como a gente vive, que, como disse o Rick, né, que seja o primeiro de muitos tetos invertidos aí que a gente vai ter daqui pra frente, que é sempre bom a gente estar colocando, tá botando pra fora o que a gente sabe, porque vai servir pra alguém lá. É troca, né? Vai servir, para alguém vai servir, né? Uhum. Uma alma de cada vez que a gente vai salvando, a gente Sim. vai construindo um exército, né? E isso é uma corrente do bem, né? Então só vai. Se a gente recebeu, a gente passa pra frente, que é pra poder que outras pessoas tenham acesso a isso. Então, curta, Uma mão lava a compartilha. outra. Isso aí. Isso aí. Temos um podcast, gente. É Temos isso um aí. podcast. Valeu. Então. Tchau e bênção. Tchau e benção. Tchau, Abraço. Valeu. gente, valeu.